companheiro Aldo. Peraí, acho que estou saindo, entendi. Desculpa, é que entrou para a tela aqui na frente. Quero agradecer a Kátia e o companheiro Aldo por fazer parte e continuar com esse grupo interessante que é um leão ajudar o outro. Nós começamos isso há 5 anos atrás com o companheiro Oberlan, né? Tivemos uma feira e pretendo, nessa gestão, a gente fazer 2 ou 3 feiras, comunicado com ela, com o nosso plano, nossa meta de fazer isso. Vamos procurar trazer essa informação aos leões, e isso é importantíssimo, porque o Rotary faz isso com seus companheiros, a maçonaria pratica isso desde sempre. Por que nós, do Lions, não podemos ajudar os nossos próprios companheiros, comprando dele, fornecendo aos outros companheiros? Isso é muito importante. Para mim é muito importante. Eu pratico isso no meu dia a dia. Quando da minha empresa que algum companheiro me procura, a gente procura fazer um serviço melhor possível para ele e com preço razoável, que eu não estou ajudando só ele, estou ajudando a mim também. Me faz muito importante. E gostaria que todos compartilhassem isso nos seus distritos, nos seus clubes, e que mostrasse que essa ajuda é fundamental. E muito obrigado por participar disso. Obrigado. Nossa, eu que agradeço sempre, desde sempre, a sua não é ajuda, não é colaboração, não, a sua participação efetiva, porque você esteve na feira, você foi lá, expôs o seu produto, né, e lembrou disso depois. É engraçado, né? Você lembrou disso depois de 5 anos. E quando a gente tem palavra, a gente tem tudo. Então, Luiz, eu já te admirava, e não é pela oportunidade de negociando com leões, não. Aqui são as nossas ações que dizem exatamente quem nós somos, né? O que a gente faz. O T. Harv Eker, quem não conhece, que é o escritor do Mentes Milionárias, que eu tive a oportunidade de estar com ele no Brasil em 2014, ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci: a maneira como a pessoa faz uma coisa é como ela faz todas as outras. Então, a gente já reconheceu o teu coração aqui. Luiz, muito obrigada, viu? Mesmo, eu sei que você tem compromisso, então, quando quiser, fique livre. Bom, quero agradecer a presença de novo aqui de todos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre networking, vai trazer alguns pilares do networking, né? Eu vou dividir a tela aqui com vocês, só um minutinho. Eu preciso abrir primeiro. Essa tal tecnologia. Agora acho que vai. Deixa eu ver. O companheiro Ranieri chegou. Gente, ele recebeu um prêmio ontem, recebeu o Melvin Jones lá na frente de todo mundo. Muito chique, Ranieri, você merece, viu, meu lindo? Eu acho que esse é o verdadeiro Melvin Jones, aquele que a gente ganha por reconhecimento. A minha presidente chegou, aqui está bem representada aqui na minha camiseta, né? Eu estou com o uniforme do Rede de Negócios de Leões, viu? Pensa que a gente é fraquinho? A gente tem uniforme também. Espera aí, gente, eu só estou enrolando vocês porque eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Vamos lá. Pronto, está todo mundo vendo? Só me dá bacana. Ótimo. Vamos falar um pouquinho, então, de networking. O networking, ele é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para a vida. Não se trata só de fazer negócios, né? O networking, ele é uma ferramenta que faz com que você exponencie as suas relações, as suas amizades, os seus negócios, claro, né? Mas ele é algo que a gente pode praticar no nosso dia a dia. E isso, gente, é praticado desde lá, desde a época medieval, quando, né? Desde a época antiga das cavernas. Quando a gente precisava caçar naquela época, nós colocávamos o melhor desenhista para fazer a estratégia de caça. A gente está falando em networking, a gente está falando em comunicação, em comunicar eficazmente aquilo que você faz, o que você gosta, como você faz, né? E por que é importante manter as relações? Então, esse cara pálido que desenhava na parede, ele era aquele que melhor desenhava. Na época das cavernas, o desenho nas paredes, ele servia para caça, mas ele servia também
para as rodas de contação de histórias, formavam uma fogueira ali, e eles ficavam desenhando na parede, trocando histórias entre eles, para que um pudesse aprender com o outro, com a história do outro. Olha aqui, todo mundo fala em storytelling, né? Desde a época das cavernas. E por que era importante que ele desenhasse bem? Porque, na verdade... Opa, peraí, vou voltar aqui. Por quê? Porque se ele desenhasse, né, de forma ineficaz, ele poderia dizimar a colônia toda, né, mostrando o tamanho de um bicho. Quando chegava lá, o bicho era bem maior. Outro cara pálida que era um networker nato era o bobo da corte. O bobo da corte, ninguém dava nada por ele, né? Porque é o bobo, é o palhaço, não faz nada. Só que assim, de bobo, leva a chave da clínica. Olá, tudo bem, Zela? O bobo, de bobo não tinha nada, gente. Por quê? Primeiro porque ele andava com a galera do rei, com a turma do rei. Ele comia o que o rei comia, ele podia frequentar todos os aposentos do castelo. E por que ele podia? E ele tinha um outro poder, um poder ainda maior. Ele era o único na corte toda que podia interromper o rei na hora do discurso. E por quê? Como o bobo da corte ele não era reconhecido, as pessoas não achavam que ele era importante, as pessoas achavam que ele era um bobo mesmo, as pessoas falavam coisas importantes perto dele porque nem viam que ele estava ali, né? Ele era invisível aos olhos daqueles que achavam que ele não tinha nenhuma importância. E aí, quando o rei estava discursando, o bobo da corte fazia o quê? O bobo da corte podia interromper. Aí ele vinha com uma piada, ele vinha com uma fala de uma peça teatral, ele vinha com alguma coisa que pudesse dizer para o rei, olha, cuidado, você não está indo pelo lado certo, isso pode te prejudicar junto aos seus súditos, tá? E aí a gente tem aqui, né? Quem imita quem? A Disney imita a realeza inglesa ou a realeza inglesa imita a Disney? Então, a realeza inglesa imita a Disney. Por quê? A realeza inglesa, ela recebe, né, por conta do turismo e por conta de todo o interesse que o mundo todo tem na realeza inglesa, ela recebe 3 trilhões de libras em turismo para a Inglaterra, só por conta da realeza. Então, eles têm interesse em manter esse contos de fadas, né, bem claro na nossa frente, para que a gente possa acreditar nesse felizes para sempre, que nem sempre é assim, principalmente na realeza inglesa. Então, olha a importância, o que a gente está falando aqui, a importância de comunicar eficazmente e a importância de dar valor a todos, porque o networking, ele não discrimina. Todo mundo é capaz de fazer networking. E aí a gente começa falando, né? Nos dias de hoje, a atenção é a maior moeda de troca. Antes da pandemia, a gente tinha 2 grandes moedas de troca, o tempo e o dinheiro. Eram as 2 palavrinhas que moviam os negócios e as relações, né? Tempo, como sabe, todo mundo que me conhece sabe que eu tenho essa frase, que o dinheiro não traz velocidade, felicidade, ele traz velocidade, né? Então, quando você não tem dinheiro, você demanda de tempo para fazer as coisas, porque o dinheiro te ajuda, né, a contratar melhor, te ajuda a sentar em mesas melhores, o dinheiro te ajuda a alavancar e ir mais rápido. E o tempo, quando você não tem dinheiro, é o tempo que te faz ser resiliente, persistente, para continuar seguindo, né, como uma frase que eu também uso, sem pressa, sem pausa, é uma frase do Érico Rocha, né, para que a gente não pare nunca. Então, era tempo e dinheiro. Veio a pandemia. Tempo e dinheiro já não fazia mais diferença, estávamos todos presos. A pandemia também não discriminou. E aí o que aconteceu? Nós usamos a palavrinha que mais foi usada, conexão. E foi neste momento que a gente conseguiu conectar tantas pessoas que hoje, por exemplo, a gente tem aqui PDGs de outros distritos, né, dando esse carinho para a gente aqui, assistindo esse nosso workshop. Então, olha que legal, isso veio através da pandemia. Então, a palavrinha na pandemia foi conexão. Aí as portas se abriram. A gente tinha conhecido um novo mundo, que é esse aqui, né? Só que a gente já conhecia o mundo antigo, que era o mundo do tempo e do dinheiro. Então, a palavra do momento é atenção. E como você retém a atenção das pessoas? Isso é muito importante que a gente saiba, né? Porque não é a qualquer preço, não é a qualquer custo. Reter a atenção significa trabalhar o relacionamento,
fazer com que a outra pessoa fale assim, puxa, eu quero estar do lado dessa pessoa, né? Essa pessoa está sempre ali rindo, brincando, tem uma personalidade agradável, então eu quero. Então a atenção hoje é a palavra do momento, e reter a atenção das pessoas é algo que a gente tem que ter ali no nosso radar, para que a gente possa fazer melhor networking. E comunicar o seu propósito. Gente, parece balela, parece clichê, né? Parece que está te falando de propósito, mas todo mundo está falando de propósito. Então, falar sobre propósito é diferente de comunicar o seu propósito, né? Comunicar vem de comunis lá no latim, que é partilhar. Quando você não tem um propósito muito objetivo, você acaba metendo os pés pelas mãos. As pessoas começam a reconhecer e falar, não, isso não é um propósito, isso é um interesse, isso não é um propósito, isso é só uma passagem, isso é passageiro. A gente repara isso, né? Então, é tão importante que você tenha alicerçado, e aqui em Lions a gente tem um propósito, que é servir, né? Então, a nossa missão, por que a gente faz o que faz, tem que estar na ponta da nossa língua, tem que estar ali claro, para quando a gente estiver vendendo a nossa ideia, lembra que a gente falou da venda de ideia lá no primeiro slide? Quando a gente vai vendendo a nossa ideia, as pessoas entendam, nossa, isso é real nela, isso é verdade. Então, a sua missão na ponta da língua, por que você faz o que faz? Por que você está em Lions? Como que você consegue trazer pessoas, né, nesse sentido, quando você diz o seu porquê real? E a visão, com quem você quer estar e quem você quer ser. Com quem você quer estar, gente, no futuro? Você quer caminhar com quem? E aí vem essas 3 perguntinhas que pode virar lição de casa, porque nós estamos num workshop, então tem tarefinha, né? Você quer ser o quê? Através do quê? Para alcançar o quê? Eu, por exemplo, quero ser referência para as mulheres, através dos meus workshops, das minhas palestras, dos meus treinamentos, das minhas ações. Então, eu quero ser, né, referência para as mulheres. Para alcançar o quê? Para que elas consigam alcançar melhores topos de montanha, para que elas consigam alcançar melhores referências no mundo. Eu trabalho pelo alavanque de mulheres, né? Então, por isso, tanto do sororidade, tanto que é o nome do clube, do Lions, sororidade, para que mulher pare de puxar tapete de mulher, para que mulher pare de falar mal de mulher, e para que ela consiga, sim, uma alavancar a outra. Então, e você? Qual é o teu propósito? Né? Anota aí, e depois, mais tarde, se você quiser, você pode contar para a gente. O jogo da vida, gente, ele tem 3 joguinhos que não tem como a gente fugir, né? Aí você pode falar, eu não jogo esse jogo, não. Você joga assim, você só não percebeu. Primeiro, a gente tem o jogo do dinheiro. A gente sabe que o dinheiro, ele é importante, já falei isso. Então, a gente joga o jogo da vida com o dinheiro. O dinheiro ligado ao propósito, ele vem sempre para o bem. Ele vem sempre para alavancar e não para dizimar, né? Então, cuidado como você está jogando o jogo do dinheiro, né? Cuidado da importância que você está dando para o dinheiro relacionado ao seu propósito. Aqui a gente está falando relacionado ao propósito, tá bom? No jogo da vida. Então, eu quero ser referência para as mulheres, mas eu não posso ser referência para as mulheres enfiando goela abaixo as minhas ideias, né? Eu adoro ser líder, eu gosto de ser líder, eu levanto a mão quando eu quero ser líder, mas a minha liderança, muita gente diz para mim, sua liderança, ela não é autocrata. Não, não é. Eu não sou a líder mandona, não sou mesmo. Eu sou a líder que congrega, que escuta as outras ideias e fala, putz, é legal isso, mas eu também sou a líder que tenho ali a minha visão estratégica, falo, olha, a ideia é bacana, mas nesse momento a gente precisa agir dessa forma. E o dinheiro me ajuda muito, né? Porque, é claro, sem dinheiro eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, o jogo do dinheiro na minha vida, ele vem dessa forma, né? De eu poder estar com pessoas importantes para que me ajudem a levar mais mulheres para o palco, para Paris receber prêmio, para o Guinness Book, ou simplesmente até uma casa ao lado para poder ser capacitado e ter uma vida melhor. O jogo do poder. Esse é o jogo que todo mundo joga e tem que tomar cuidado com o jogo do poder, né? A gente sabe que poder se dá entre 2 ou mais pessoas. Então, não se dá. Por isso que eu tenho algumas haters que falam, Kátia, você para de falar disso, que você não gosta da palavra empoderamento. Não é que eu não gosto da palavra empoderamento. É que o empoderamento só pode se dar entre 2 ou mais mulheres. Uma mulher sozinha não está empoderada, ela está apoderada, ela está autônoma, ela está protagonista. Agora, empoderada, ela está quando ela está ao lado de outra mulher. Aí sim, são mulheres empoderadas. Então, é por isso que eu digo, porque a gente tem um conceito. Nós temos 3 tipos de poder,
né? Nós temos o poder harmonioso, né? Que é aquele, olha, gente, aí, poxa, que legal, ontem nós tivemos uma reunião, né, instalação de gabinete do nosso DG Luiz, que foi harmonia pura, todo mundo que subiu naquele púlpito falou de forma que emocionou todo mundo, o Luiz conduziu com maestria, ontem nós tivemos ali, né, o poder harmonioso. O poder conflituoso é o poder que a gente mais usa, viu? Porque parece que não, mas é. Para tudo tem conflito. Como que é o conflito? O conflito é você pensar de uma forma, outra pessoa pensar de outra, vocês conversarem a respeito disso, tentarem entrar num acordo, a todo momento a gente tem conflito. Principalmente na hora do almoço de domingo, hoje é dia de conflito em casa. Né? Ah, vamos comer macarrão com frango? Não, não, vamos comer, sei lá, vamos comer frango ou passarinho, não importa, mas é conflito. Porque a gente tem que conversar com o outro, lembra? Poder se dar entre duas pessoas. Ah, não, estou com muita vontade de macarronada hoje. E aí a gente vai fazendo o quê? Vendendo a ideia. Né? É sempre bom lembrar que o poder conflituoso, ele é uma venda de ideias, tá? E aí o poder confrontuoso, que é o poder que a gente não deve usar muito. Quem vive usando... O poder confrontuoso, ele é importante. Quando você tem que se impor, claro. Principalmente quando fere alguma sua moral, enfim. Então, você vai usar o poder confrontuoso. Não é que ele não se use, mas não dá para usar sempre. Tem gente que vive no poder confrontuoso. Está sempre entrando em confronto, está sempre questionando. E aí troca, né? Parece que é questionadora, mas não é. É sempre no confronto. E aí as pessoas acabam não querendo ficar muito perto, acaba se afastando. Então, cuidado com o poder confrontuoso, porque esse afasta pessoas. O poder conflituoso ajuda você a vender suas ideias, o poder harmonioso ajuda você a curtir a vida, a doidade e fazer tudo numa boa. E o impacto? Qual é o impacto que o teu propósito vai gerar para outras pessoas? Propósito é de propósito, é com propósito. Então, se você tem um propósito na vida de só se alavancar, de só crescer, você esquece. Você está jogando um jogo errado. Né? O jogo do impacto é quando você faz algo que impacta outras pessoas ao seu lado. Né? Quando eu fui... muitas vezes, quando eu estava empresária, né? Porque eu saí das minhas empresas desde 2014, e aí nós somos uma empresa familiar. Meu marido está cuidando disso com muito carinho, e eu confio plenamente nele. Mas quando eu saí, né, das empresas, a gente fez muito, nossas empresas eram muito impacto. A gente empregou mais de 800 jovens de comunidade, a gente deu faculdade para 6 deles, né? Alguns receberam 2 universidades que a empresa deu, porque foram só eles que quiseram, tá? É claro que nós talvez não tivéssemos condições de entregar faculdade para 800 jovens, mas o engraçado é que só 6 quiseram, e tá tudo bem, tá? Porque é disso que se trata mesmo. Então, qual é o jogo que você está jogando no jogo da vida, linkado ao teu propósito? Como é que você está agindo com essa tríade aqui do poder, do dinheiro e do impacto? Agora vamos para a tríade do alinhamento de expectativa. Quando você não trabalha na expectativa, quando você não tem... Lembra a visão que eu falei lá na frente? Quando você não tem a visão estratégica bem estabelecida do que você quer ser, para alcançar o que através do que, quando você não tem, você acaba andando nos seus opostos. O que é andar nos opostos, gente? É andar sempre na contramão daquilo que o teu coração, a tua moral, a tua ética, tua cidadania dizem para você. Né? Quem conhece a minha história sabe que eu sou empresária aí há 38 anos, sou sócia do meu marido há 38 anos, e teve uma época que sim, que a gente andou nos opostos, né? Nós tivemos 15 empresas, dessas 15, algumas a gente doou, algumas a gente vendeu, algumas a gente fechou, com algumas a gente venceu, a gente chegou a grandes topos de montanhas, e com 2 a gente foi do 0 ao 1 milhão. Do 0 ao 1 milhão negativo. Com 2 a gente quebrou. Né? E aí, nessas de quebrar, por que a gente quebrou? Né? A gente quebrou porque a gente estava andando nos nossos opostos. E isso é muito, a gente tem que estar muito de olho, porque a gente não percebe, né? A gente acaba entrando numa linha muito tênue do que é negociável e do que é inegociável. Quando a gente quebrou a nossa empresa a primeira vez, eu tinha, assim, relacionamentos com 2 ou 3 agiotas, né, que me comiam a perna, porque os juros da agiotagem era muito caro, mas ou eu sobrevivia, eu achava que ia sobreviver, né? Então, a gente tem que estar de olho nisso. O que a gente está fazendo hoje que vai contra os nossos princípios? De que forma a gente está fazendo que vai alcançando um pouquinho dos nossos negociáveis?
Parece que não, mas quando você vira para um cliente, né? Eu não sei quem é empreendedor aqui, mas o cliente pede um desconto e você fala, eu vou dar, porque eu tenho minha conta de luz para pagar. E você dá um descontinho. Aí vem outro cliente falar, mas eu sou seu cliente há muito tempo. Não, não tem aqui como você me dar. É verdade, né? Ele é meu cliente há muito tempo. Vou dar esse presente para ele, vou dar esse outro desconto. De repente, quando você viu, você fez tantos descontos que aquilo impactou em você, na sua empresa. Você continua não pagando a sua luz e dessa vez você não vai conseguir pagar a luz do mês nem do próximo mês, porque você foi abrindo exceções, né? Exceções, e você vai abrindo um pouquinho de cada vez, e quando você enxergar, você vai ver que você está vivendo no mundo dos inegociáveis. Isso é viver nos opostos, né? E aí, para sair disso, você precisa ir para o mundo do diferente. E aí eu vou contar aqui uma historinha para vocês. Quando eu estava nesse momento, né, de muitas dívidas, que eu já tinha quebrado a empresa, é que eu era muito menina, eu e meu marido, na época, nós éramos jovens, né? E a gente estava muito desesperado. Era do tipo assim, gente, tinha 70 mil para pagar na segunda-feira, a gente tinha 7 mil na conta. Ou seja, impossível de realizar. E aí, o que aconteceu, né? Chegou num domingo, o meu sogro tinha uma casa na praia, então chegou no domingo, né? A gente estava muito desesperado, a gente desceu para a praia inteira, umas 5 horas da tarde, é a praia que meu sogro tinha casa ali em Indaiá, em Bertioga, era uma praia vazia, uma praia deserta. Então, eu estava sentada, eu, Deus e o mar, né? Ali, olhando para o mar, e eu estava realmente muito desesperada, tentando encontrar algo diferente para fazer. E aí, quem tinha casa naquela praia? Antônio Hermílio de Moraes. Eu não sei quem... Bom, todo mundo conhece aqui, né? Antônio Hermílio, ele era um homem muito alto, ele era meio corcunda, ele tinha 2 filhas também, bem corcundas, muito altas. E ele caminhava, gente, naquela praia, por ser deserta, sem segurança. Ele caminhava todo domingo, ele caminhava ali. Naquele dia, sabe aqueles 3 segundos que você tem que ir à coragem? Eu falei, eu vou falar com esse homem, porque talvez ele me dê uma saída. E lá fui eu, né? Comecei a caminhar, eu pedi licença, né? Imagine, muito menina, talvez hoje eu não tivesse coragem de fazer isso. Eu falei, olha, eu sei, moço, o senhor está aqui descansando hoje, o senhor trabalha muito, enfim, mas deixa eu lhe falar, eu estou devendo tanto, eu não sei o que fazer, não sei como fazer, você é um grande empresário, me fala, como que você acha que eu posso sair dessa, né? Ele tinha continuado caminhando até a hora que eu falei. Neste momento, quando eu falei que eu devia muito, que eu não sabia nem para quem, aquele homem enorme parou na minha frente. Ele olhou no meu olho. Que bonito, né? Você está devendo aí, não sabe quanto está devendo, mas está com o pé na areia. Que direito você tem de estar com o pé na areia, menino? Que direito? Olha, você vai fazer o seguinte, você vai para casa agora, vai fazer uma lista até do cafezinho da padaria que você comprou e não pagou. E você vai ver quem são as pessoas que são menores ou iguais a você, no seu tamanho. Essas são as pessoas que você vai pagar primeiro para que elas não quebrem com você. Depois você vai pegar as pessoas que estão 1 ou 2 patamares em cima de você e vai negociar essa dívida. E, por fim, os terceiros, que são aqueles que são extremamente maiores que você, esses sim podem esperar. Eu imagino que naquele momento ele estava falando dos bancos, né? E foi isso que eu fiz. Fui para casa, chamei o Aníbal, falei, Aníbal, a gente precisa ir embora, a gente precisa fazer uma lista, o Antônio Hermílio me falou isso. E aí o Aníbal não estava entendendo nada, mas ali nós tivemos coragem, nós fizemos algo diferente. Nós tivemos coragem de encarar. Então, quando a gente alinha a expectativa, a gente volta a andar nos nossos comuns. O que são os nossos comuns? Nossas crenças, valores, nossa ética, nosso moral. E quando a gente começa a andar neste movimento, as coisas começam a acontecer. Existe uma coisa que a gente tem mania de olhar para a grama do outro, né, ou para o barquinho do outro que está remando para o outro lado, e a gente fala, acho que a saída está do outro lado, e começa a remar contra nós mesmos. A palavra do momento, além de atenção, também é concordância. Andar em concordância com a tua ética e moral. Então, vai com o teu barquinho, sem pressa e sem pausa, na concordância daquilo que você entende como moral, como o que é importante para a sua vida, como você quer levar a sua vida, como você quer levar seus relacionamentos, tá? Isso é muito importante. E aí, os pilares principais do network. E aí eu sei que tem alguém aqui, né? A companheira Fabi, por exemplo, Fabiana, que faz parte da rede de negócios do distrito e também do nosso comitê aqui do Live Sororidade Social. Quando eu falo em visibilidade e credibilidade, a cabecinha dela já vai lá, né? Quantas curtidas, quantos seguidores. Então, no network, a coisa é diferente. Quando a gente fala em visibilidade no network, a gente está falando o seguinte: diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Dizia minha avó. Mas não, diga-me com quem andas que eu te direi se vou também.
É muito importante que você escolha com quem você quer caminhar na sua vida. Quando as pessoas olharem e falarem, nossa, mas a Kátia está caminhando com aquela pessoa, meu Deus do céu, elas não têm nada a ver, tem algo errado ali. E aí tem algo errado. O que acontece? Você vai tendo menos pessoas acreditando em você. Então, a hora da visibilidade, a gente está falando com quem você escolheu caminhar, com quem você escolheu se relacionar, com quem você escolheu fazer negócios, com quem você escolheu fazer parcerias, com quem você escolheu dizer, olha, é minha parceira. Então, tem que estar muito de olho aqui na visibilidade, quando falamos em network. Credibilidade, gente, isso está mais na moda do que tudo. A internet fez com que a gente acontecesse, e aí acontecesse o quê? Aqueles absurdos, né? As ostentações. Eu brinco que é assim, né? As pessoas falam, o que você ostenta? Eu ostento o meu conhecimento, ostento mesmo. Eu ostento as mesas que eu sento, os treinamentos que eu faço, todas as vezes que eu vou para o exterior aprender lá fora, né? Com quem é o bambambam, eu gosto de beber na fonte, eu não gosto de beber água suja, então eu gosto de beber na fonte, eu gosto de beber ali onde a pessoa que criou, né? Eu adoro, então, credibilidade. Você faz o que você diz que faz. Está acontecendo no mundo de hoje, e quem é palestrante profissional sabe, as grandes empresas, né, de palestras, os bancos de palestras, mesmo os RHs, hoje estão pedindo para que você escreva o seu conteúdo de estilo de vida. Porque eles querem saber o quanto você diz que faz uma coisa, você faz mesmo. Ou será que você diz e na hora H você age diferente? E quando tem essa incongruência, você perde credibilidade. As pessoas falam, está falando uma coisa, está fazendo outra, como assim? Né? Você perde credibilidade. Então, cuidado. E o último pilar da generosidade está vindo aí, claro, através da ODS, da ONU, nós somos a única, nós do Lions, somos a única ONG que temos cadeira na ONU, e a gente se utiliza muito pouco disso, mas eu já estou com isso no radar, eu tenho certeza que lá em Sororidade Social, né, através do distrito LC2, eu estou falando aqui, porque quando eu falo para as pessoas, eu corro para realizar. A gente vai fazer um evento na ONU, a gente vai conseguir uma salinha, nem for de 10 metrinhos quadrados, pequenininha, para caber 3 ou 4 pessoas, mas eu tenho muita vontade de fazer um evento dentro da ONU. Por quê? Porque a ONU fala das ODS. A menina vai pegar e vai deixar uma caixa de biscoito para mim. Oba, também quero biscoito! E aí, o que acontece? Né? A generosidade, ela vem, então, do quanto, né? Qual é a causa da tua empresa? Tua empresa não tem causa? Precisa ter. O ESG, eu acabei de voltar do Vale do Silício em janeiro, e o ESG está muito, muito forte lá fora, que diz respeito a quê? Diz respeito às causas, o que as empresas hoje estão preocupadas, né, com todos esses movimentos para tornar o mundo um mundo melhor. Isso vem muito a ver com os ODS da ONU e, claro, com o Lions, né, que segue tudo isso, que faz o bem e também tem os nossos pilares aqui dos cuidados, que tem muito a ver com a ONU. Então, generosidade. Se a sua empresa não tem causa e não mostra isso dentro do site, né, dentro do cartão de visita, não importa como você comunica a sua empresa, você vai perder daqui 8 anos, tá? Eu tive lá no Vale e disse que 2030 as empresas que não tiverem causas bem estabelecidas não vão conseguir permanecer muito tempo no mercado, porque as pessoas vão comprar por causa de não o seu produto ou o seu serviço. E isso é gerar a atenção das pessoas. E aí, gente, Zig Ziglar. Eu não sei quem conhece Zig Ziglar, quem não conhece tem que pegar um livro do Zig e ler. Eu fiz um treinamento na Filadélfia com o filho dele, o Tom Ziglar, e eu aprendi muitas coisas, mas isso bateu o meu coração, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente faz em Lions, né? Qual é o valor do que você vende? Teu produto, teu serviço? E ele diz, você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficientemente outras pessoas a conseguirem o que elas querem. Então, Zig Ziglar tinha essa fala que era muito importante, que tem a ver com valor, não tem a ver com preço. Né? Então, qual é o valor? Quanto de escutativa você está aplicando para ouvir o que seu cliente quer de você? Escutativa também é um pilar do networking, mas a gente pouco escuta, a gente quer enfiar a goela abaixo para as pessoas aquilo que a gente pensa, e não dá, a gente não enfia nada a goela abaixo. Né? E aí, falando em goela abaixo, quero falar de Robert Cialdini. Não sei quem conhece o Robert Cialdini aqui, do livro Armas da Persuasão. Quem não lê, leia, é sensacional. Eu fui fazer um treinamento com o Robert Cialdini em Miami, com uns 15 brasileiros, somente 15 brasileiros,
fomos, e foram os 15 que ele nunca mais repetiu esse treinamento. Então, eu tenho a honra de dizer que estive lá com o Robert. O que acontece, né? Robert Cialdini, quando ele falou armas da persuasão, aquilo realmente me deixou meio incomodado. Eu falei, mas como assim, né? A gente vai se armar. E ele disse que a persuasão, ela vem do convencimento. Olha que legal isso, gente. Quando você quer vencer uma situação, você quer enviar goela abaixo da pessoa. Olha, você vai comprar meu produto ou não, vai enfiar a goela abaixo. Quando você convence com argumentos, você convence com valor, você mostra exatamente por que o seu produto é importante e principal. Lembra lá do impacto? O quanto o produto vai impactar a vida do cliente a ponto de transformá-lo e entender o que ele quer e fazer virar ajuda. Então, estou indicando aqui para a gente ler Zig Ziglar, Robert Cialdini, que vocês vão entender muito legal como melhorar as nossas vendas, tá? Com o valor do nosso produto. Falando de networking, né? O networking, gente, ele começa muito antes da gente precisar. O networking ele não é algo que você bate na porta da pessoa e fala, oh, e aí? Né? Me ajuda aqui? Não é. É uma construção de relacionamento, né? E você tem que ser muito claro. As pessoas percebem quando você está sendo interesseira. Não sei se a Sueli Campos está na sala, mas assim, Sueli Campos fala, não seja interesseira, seja interessante. E é disso que se trata. Né? Às vezes a gente age de forma que as pessoas falam, nossa, essa pessoa é muito interessante. Networking começa antes de precisar. E construir relacionamentos constrói-se com a verdade. A gente tem que ser claro e objetivo. Né? Eu fico imaginando aqui, se eu for lá para Petrolina, 2h da manhã, toco o telefone na casa do companheiro Wilson, né? E aí eu viro para ele e falo assim, oi, companheiro, tudo certinho? Como está aí sua gestão do Lages? 2h da manhã, né? Eu estou ligando para ele perguntando como está a gestão do Lages. Ele vai achar estranho. Né? E eu vou falar, não, sabe o que é? Aí eu conto, furou meu pneu. Não se faz assim. A gente tem que ser claro e objetivo. Se eu ligar para o companheiro Wilson 2h da manhã, né, porque eu estou lá em Petrolina e furou o meu pneu e eu estou sozinha na estrada, é isso que eu tenho que dizer. Olá, companheiro, desculpa te ligar nesse horário, meu pneu acabou de furar, eu estou em Petrolina, eu não conheço nenhuma outra pessoa aqui, a não ser você, e eu preciso de ajuda. Eu estou com medo, com meu pneu furado, numa estrada deserta, eu não sei o que fazer, você era a única pessoa que eu podia recorrer. Construção de relacionamento com a verdade, com a clareza. Isso é muito importante para que você consiga construir uma rede de network forte. E aí, claro, né? Quando você comunica, é que você vai entender por que os seus resultados acontecem. Muita gente pega e fala, eu trabalho tanto, mas eu não tenho resultado. Kátia, eu entro nos lugares e as pessoas não me querem bem. Kátia, me fala uma coisa, como que eu faço para entrar naquela mesa? Toda vez que eu sento naquela mesa, as pessoas meio que não me ouvem, me olham torto. E aí começa a achar, né, teoria da perseguição, começa a achar que está sendo excluída, e na verdade, às vezes, não é. A gente tem que entender que sim, tem momentos que sim, isso acontece. Mas a grande maioria das vezes não é isso. A grande maioria é porque a gente, às vezes, não usa essas 3 palavrinhas. Poder, autoridade e arte. Poder de encantar. Não tem como. Sorriso abre portas, derruba barreiras, desarma os mal-humorados. Como que você chega num lugar e já chega, né, contundente? Não dá para ser assim. Né? A gente tem que sorrir, tem que encantar o outro, fazer com que a outra pessoa tenha vontade de estar perto de você, de aprender com você. Né? Então, o poder de encantar. Depois a gente vem na autoridade do comunicar. Não adianta nada a gente encantar e na hora que a pessoa pergunta, então, o que a gente faz, a gente não sabe comunicar. Né? A gente não sabe sequer dizer exatamente quem é o nosso público. Né? Então, encantar na autoridade, né? Autoridade no comunicar é saber exatamente falar com propriedade o que a sua empresa faz, né? O que o teu serviço entrega, como é o teu produto, ou se você trabalha com desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento empresarial, saber comunicar corretamente tudo que você faz. E aí, não tem para ninguém. Você vai ser uma influenciadora. E a arte de influenciar tem a ver com tudo, gente. A gente está falando agora de resultado. Com todos os slides anteriores, né? Se você conseguiu usar direitinho os poderes, se você conseguiu impactar, se você conseguiu entender ali credibilidade, visibilidade, generosidade, e aí não tem como. O resultado vai ser sempre bom e você vai ter sempre gente do teu lado querendo permanecer ao seu lado, porque você faz um networking de verdade.
E o pitch, tanta gente faz. É engraçado que muita gente vem para mim e fala, Kátia, eu preciso aprender a fazer pitch, porque eu acho que eu vou ter uma apresentação do meu projeto. E, gente, pitch é o pitch nosso de cada dia mesmo. Hoje em dia, pitch tem a ver com outras coisas. O que é um pitch? O pitch é quando você precisa ter 3 características para ser um pitch. Você precisa ter um tempo de fala, você precisa ter uma audiência específica que vai estar te ouvindo, né? E um conteúdo que agrade essa audiência. Virou pitch. Agora aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Um workshop é um pitch. Se fosse uma palestra, é um pitch. O nosso DG ontem me deu 3 minutos para falar no púlpito sobre a nossa rede de negócio. 3 minutos. É um pitch. Agora, se você vai para a rede, se você vai para a mesa de um bar, onde você não tem hora para acabar, onde não tem conteúdo estabelecido e onde quem senta na mesa é bem-vindo, porque quando a gente está ali na mesa do bar, trocando ideia, né? Rindo, sorrindo, brincando, se abrindo, aí não é um pitch. Mas é só aí que não é. Todo momento na nossa vida a gente está fazendo um pitch. Reunião de negócios. Né? Vai ter uma reunião de negócio? Oi, companheiro, tudo bem? Vim fazer um negócio, vim aqui para a nossa reunião. Quanto tempo você tem para mim? Eu tenho 30 minutinhos para a gente conversar hoje. Pronto? Na mesma hora você já olha para o companheiro, vê o que ele faz, o que ele vende, como ele trabalha, já cria o conteúdo de interesse para ele. Isso que é o pitch. Então, por isso que a gente tem que saber exatamente com quem a gente está falando para a gente criar o melhor conteúdo. Existem alguns tipos de pitch que são muito interessantes, que pouca gente faz. O pitch de parceria. O pitch de parceria eu conheci com o Kevin Harrington. Quem não conhece Kevin Harrington sabe que o meu nome, Kátia Teixeira, minhas iniciais, KT, vem de caçadora de tesouros. Eu sou uma caçadora de bem. Quando eu quero estar do lado de alguém, amigo, ninguém me segura. Eu vou à caça, porque eu quero aprender, como eu disse, eu adoro beber na fonte. Eu adoro beber água limpa. E aí, o que acontece? Kevin Harrington é um empresário americano, Shark Tank americano, o primeiro Shark Tank americano. E o Kevin teve uma ideia sensacional. Né? O Kevin, sabe, para os novinhos não, mas para os mais antigos vão saber o que eu estou falando aqui. Né? Para os jovens há mais tempo, como diz minha amiga Miriam Moraes. Quando a televisão ficava com aquelas listras vermelhas, vermelha, branca, colorida, preta, porque acabava o conteúdo da TV, o Kevin Harrington, ele começou a ficar incomodado com aquilo, né? Ele era notívago, que nem eu, estava de madrugada ali pensando, tendo as ideias. E ele falou, não é possível que a TV fique ali 6, 7 horas sem conteúdo. Eu não sei quem lembra das facas lisos que cortavam tudo, ou do grill George Foreman. Foi isso que o Kevin fez, né? Hoje o nosso querido, meu amigo, tá? Ai, que honra, João Apolinário da Polishop, entrevistá-lo já, através do Agora que Sou Ela, faz isso com maestria com a Polishop, né? Mas foi o Kevin Harrington que lançou isso na TV. Então, a priori, era aquele momento que a TV ficava sem nada para apresentar, ele comprava esses horários na TV e levava esses conteúdos para vender. Kevin Harrington ficou bilionário, né? Ele é um dos bilionários da Forbes e ele é um querido. E aí, eu aprendi com ele uma coisa e fiz a técnica que ele ensinou. Eu fui atrás do Kevin Harrington, sabia que ele ia estar no evento, né? E aí, quando eu vi que ele encostou na mesa do café, porque a mesa do café é o melhor negócio para você fazer networking, e eu encostei do lado dele ali, muito tímida, tirei o meu cartão da bolsa e falei, olha, eu sei que você está no Brasil, mas se você precisar de alguma coisa, não hesite em me chamar. Ele olhou com um sorriso espantado no rosto, porque quem sou eu com essa cara pálida aqui querendo ajudar um bilionário americano? O que eu poderia entregar para ele? Mas ele reconheceu que eu estava usando da técnica dele contra ele, ou a favor, né? E aí ele deu uma risada, solicitou o meu celular, pôs o zap dele no meu celular, né? E falou para mim assim, e se você, quando estiver nos Estados Unidos, precisar de algo, não hesite em me chamar. Cara, eu nunca chamei, tá? Nunca tive coragem de chamar o Kevin Harrington para pedir nada, né? Porque ali o meu objetivo era realmente estar perto, beber na fonte, como eu já disse, né? Mas olha como é importante o pitch de parceria. Em geral, as pessoas querem sempre primeiro para si, e não é assim que funciona. Pitch de parceria é como eu posso te ajudar
As pessoas vão ficar muito surpresas quando você fizer isso. Quando você chegar numa rodada de negócio, quando você chegar num movimento onde tem outras pessoas, que você se apresente e fala: olá, meu nome é Cátia Teixeira, tudo bem? Me conta um pouquinho sobre você, que eu quero saber como é que eu posso te ajudar. As pessoas ficam assim, como? Mas ela não quer me vender nada? Ela não quer me pedir nada? Né? Então, esse tipo de pitch de parceria é muito legal e eu aconselho vocês a fazerem. E aí, sim, né? Depois que você ouviu o que o outro faz e como você pode ajudar, porque quando você começa a aplicar o networking de forma habitual na sua vida, o teu cérebro começa a fazer sinapses. É impressionante, meu cérebro faz sinapses a todo momento. Eu posso estar ouvindo, meu ouvido às vezes está ligado aqui, uma pessoa fala uma coisa, eu falo: nossa, se eu ligar essa pessoa vai dar match. E é isso que o nosso cérebro começa a fazer, ele começa a fazer sinapses de match. Então, conforme você vai se habituando, né, criando o hábito de fazer isso, de perguntar como você pode ajudar, né, você vai linkando pessoas. E aí, gente, aí não tem como. Lei da reciprocidade é a principal lei, né, de qualquer tipo de negócio que a gente faz ou de relacionamentos que a gente tem. Quando a gente entrega primeiro, a outra quer nos ajudar. Então, é importante isso. Esse é um pitch muito legal, pouca gente faz no Brasil, né? E eu aprendi com o Kevin Harrington. Isso é muito importante também, viu, gente, no mundo dos negócios, a gente dar a César o que é de César, dar o crédito, né? Com quem você aprendeu. Isso ajuda o outro a alavancar, mas ajuda também. Isso se chama transferência de autoridade, né? Transferência de autoridade é isso. É quando você pega o ensinamento do outro, que você aprendeu com o outro, traz para você, mas conta para o outro: olha, aprendi com tal pessoa. Tá? Então, transferência de autoridade é algo que te gera muita autoridade, porque mostra que você é uma pessoa ética, uma pessoa grata, uma pessoa transparente, que são meus 3 pilares: gratidão, transparência e lealdade, ok? E o segundo pitch, esse é mais conhecido, né? O terror do elevator, né? Porque todo mundo fala: como que eu vou conseguir falar sobre mim em 30 segundos, Cátia? Isso é impossível. Não é não. E hoje em dia, Harvard diz que você precisa de 3 segundos. Olha que coisa louca isso, gente. 3 segundos para que outra pessoa olhe para você e diga: quero estar do lado dessa pessoa, ou não quero estar do lado dessa pessoa. Coisa louca isso. 3 segundos. 1, 2, 3. Mas tem as boas línguas de Harvard, né? Porque são as más línguas que falam. Tem as boas línguas de Harvard que falam que 8 segundos. 8 segundos é o tempo que você precisa para levar outra pessoa para querer ficar perto de você. Não vai ter mais tempo, né? Eu estou dando aqui para vocês 30 segundos. São 3 vezes mais do que Harvard fala que seja que é necessário. Como que aconteceu o elevator? A história do elevator é muito legal, né? Porque esse rapaz que queria conhecer o CEO da Pixar, porque ele queria levar a história dele para o cinema, ele também era um caçador de tesouros. Então, ele começou a estudar, né, o CEO da Pixar, estudar os comportamentos dele, até que um dia ele cruzou com o CEO da Pixar, no elevador. E o CEO da Pixar ia para onde? Para a cobertura. E ele fez as contas e falou: eu tenho 30 segundos para encantar, trazer autoridade, né, e influenciar esse cara pálida, fodástico, que cruzou comigo no elevador. E aí, gente, quem assistiu Procurando Nemo, levanta a mão aí. Levanta a mão para eu ver quem assistiu Procurando Nemo. Então, deu certo? Deu certo! Procurando Nemo foi para os cinemas por conta do elevator, por isso que chama elevator, né? Porque foi nesse elevador que ele conseguiu, em 30 segundos, convencer o dono da Pixar a recebê-lo, para que ele recebesse o roteiro do Procurando Nemo. E como vocês viram, não deu certo uma vez só, deu certo 2 vezes, que a gente tem aí a continuação também. Então, o elevator trata-se do quê? O que é importante aqui no elevator? Você diz seu nome, diz o nome da sua empresa, e você diz o seu diferencial. E aqui que o bicho pega. É aqui que o bicho pega. Em geral, no diferencial, você fala o quê? Eu atendo o meu cliente com maestria. Eu atendo o meu cliente assim, ó, com excelência. Né? Eu dou 100% para o meu cliente. Então, assim, quem atende o cliente com 100% de assertividade, deixa eu contar um segredo que ninguém nos ouça. Você não fez mais que obrigação, cara pálida. Você vendeu isso para ele, cara. Você não pode vender 100 e entregar 99. Então, entregar com excelência é uma obrigação, não pode ser diferencial, né? Não pode. Deixa eu contar para você a missão e a visão da minha empresa. Esquece! Missão e visão da sua empresa, quem tem que saber pôr na ponta da língua é o teu funcionário, porque é ele que vai fazer a tua empresa crescer. Missão e visão é interna.
Você vai contar para ele, talvez, o seu propósito. Aí sim, esse é um diferencial. Contar o seu propósito que você quer ser, através do quê? Para conseguir o quê? Aí é diferencial. Olha, o meu prédio é próprio. Cara, quem está interessado no seu prédio é próprio é a Receita Federal, não é o teu cliente, meu. Esquece isso. Diferencial não é isso. Né? Diferencial é você dizer com valor, qual valor a tua empresa pode entregar que vai transformar a vida do teu cliente. E isso é a grande dificuldade. Né? E depois que você falou desse diferencial, você fala o seu nome de novo e troca o contato. Cátia, por que eu tenho que repetir meu nome? Porque muitas vezes, quando você aborda, fala, olá, meu nome é Cátia Teixeira, eu sou do Grupo Amazing, e aí eu começo a explicar o Grupo Amazing. Como a pessoa não trabalha com criança, não tem nada relacionado à criança, ela pode dispersar, claro, não tenho ninguém. Agora, quando você começa a explicar, e ela tem um sobrinho, um primo, um filho, um filhado, enfim, aí ela precisa, só que aí antes dela perguntar, você repete seu nome novamente, porque aí ela grava. Então, meu nome é Cátia Teixeira, não esquece, tá? É importante. E aí, troca contato, tá? Não tem como realizar um bom pitch. Não tem como sem treino. Pitch é treino, não é decoreba. Se você decorar, as pessoas que estão ouvindo seu pitch vai saber que você decorou. E aí vai entender que seu propósito não é de propósito. O seu propósito é o quê? Interesseiro. Não dá para decorar pitch. Pitch é treino. Treino com seu cachorro, com seu gato, com seu papagaio, com seu vizinho, com seu sobrinho, com seu inimigo, com seu amigo, com a sua mãe, com seu pai. Treine o seu pitch com todo mundo. Porque toda vez que você treinar os seus pitches, você vai estar cada vez mais segura. E agora esses dois componentes que são muito importantes quando a gente vai se apresentar. É o componente do controle emocional e do conteúdo técnico. Duas coisas levam as pessoas a terem medo de falar em público, né? Dizem que o maior medo do ser humano é falar em público. Eu vou contestar aqui. O maior medo do ser humano não é falar em público. O maior medo do ser humano é... Opa, peraí. Deu ruim aqui. Não. Eita, não está voltando. Peraí, gente. O maior medo do ser humano, na verdade, é... Peraí. Deixa eu interromper. Desculpem, tecnologia. Tá tudo bem, gente? Estou falando rápido demais? Tá tudo certo? Ah, então tá bom. Vamos lá. Peraí. Não. Peraí que eu vou ter que... Peraí. Esse. Aqui. Agora sim. Agora, o maior medo do ser humano, na verdade, é a rejeição. Sabe que Napoleão Hill, eu também fiz um treinamento com Napoleão Hill. Eu adoro isso, tá, gente? Não com ele, porque ele já faleceu há tempo, mas com a escola dele, né, lá na Califórnia. E fiz também aqui no Brasil. Napoleão Hill fala que o ser humano tem 6 medos que paralisam, né? 6 medos que fazem com que o ser humano não avanque, não alavanque, né? E um deles é o medo da rejeição. O medo, vou tentar lembrar aqui, medo da velhice, medo da pobreza, medo da morte, medo da velhice, da pobreza, da morte, medo da doença, medo de perder um grande amor e o medo de ser, o medo da rejeição. São 6 medos que Napoleão Hill diz que o ser humano tem, que faz com que ele paralise. Como que a gente faz para vencer esse medo? O medo ele surge aqui no nosso cérebro reptiliano. Eu não sou neurolinguística, nem neurologista, mas é claro, a gente aprende aí, então eu só vou replicar e rapidamente. Quando a gente entra no nosso estado de medo, o nosso cérebro reptiliano ele dá 3 comandos para a gente: foge, né? Corre, né? Enfrente ou paralise. Você pode ver que alguns animais dentro do ecossistema eles ficam paralisados. Parece que morreram e a presa vai embora, né? Ou ataca, né? Ou então foge, corre. Geralmente presa, corre. E geralmente o bicho que gosta de atacar, tem os olhos diante do... Todo bicho que tem o olho diante do rosto, ele o que mata, né? Ele é o predador. E quem tem os olhinhos aqui do lado, geralmente é a presa, né? Então, você pode perceber que geralmente a presa corre, né? E geralmente o predador, ele ataca.
Isso vem do nosso cérebro reptiliano, tá? Ou a gente corre, ou a gente ataca, ou a gente paralisa. Isso acontece na hora de falar em público. E a gente só passa por esse medo quando a gente está em falta com um desses dois controles ou com os dois. Ou quando a gente não confia no nosso conteúdo técnico. A gente acha que não está pronta, que não está preparada, que não é a hora. Ai, mas eu queria, mas eu acho que eu não estou pronta, preciso estudar um pouco mais. E a gente vê cheio de gente que já fez 4, 5 MBA e que ainda não se acha pronta para falar em público. Mas aí porque não tem controle emocional. E o controle emocional vem da simulação. Kátia, qual a diferença entre treino e simulação? Treino é você treinar, falar, olá, velho, aí você pega a coisinha na mão, né? Você lê quando precisa, você vai, busca informação. Simular é fazer de conta. Nosso cérebro não sabe o que é real e o que não é real, tá? Nosso cérebro, ele acredita em tudo que você disser. Se eu disser aqui para o nosso cérebro que esse cérebro que está aqui desenhado é rosa, o nosso cérebro vai acreditar que é, tá bom? É a nossa consciência que diz que não. Então, quando você simula, é o quê? Vai para frente do espelho, põe o microfone na boca, finge lá, pega qualquer coisa para virar microfone e se apresente. Simule. Simule, inclusive, as pessoas levantando a mão e te fazendo perguntas. Simule, responda. Quando você faz simulação, você fica muito mais preparado na sua apresentação, tá? E aí não te faz perder o controle emocional. Eu participo muito de rodadas de investimento, principalmente ali no Anjos do Brasil. Eu vejo as pessoas se apresentando e, às vezes, quando começa, esfregando a mão, o lábio fica branco, aí fica olhando para cima, às vezes paralisa mesmo, não sabe nem o que dizer, né? Emudece. Por quê? Porque um desses dois pilares não estão preparados, tá? E aí é importante. Agora eu vou falar de Sara Saravasti para vocês, gente. Sara Saravasti é uma querida indiana. Não a conheço, mas tenho muita vontade de conhecê-la. É uma das que eu vou caçar para estar perto, para beber na fonte. Sara Saravasti é uma indiana que foi morar lá nos Estados Unidos, lá na Wall Street, porque ela queria saber como que aqueles yankees ficavam milionários tão rapidamente. Qual era o passo a passo que eles utilizavam, qual era o comportamento que eles tinham que, de repente, faziam com que eles crescessem. E aí ela percebeu que eles tinham algo muito alicerçado, eram essas 3 perguntinhas. Quem você é, o que você sabe e quem você conhece. E aí, quem você é, aqui não estamos dizendo, não, qual é o teu cargo, né, ou de você. Não, aqui a gente está dizendo quem você é lá na sua infância, qual é a sua origem. Do que você brincou quando você era criança, como você era nessa sala de aula, você era um líder, não, você era lá da turma do fundão, não, eu era um CDF, como você era? Quem você era de verdade que você deixou para trás, né? O que você sabe aqui é tua história de vida, gente. E tudo que você viveu, todos nós temos um conteúdo único. E é esse conteúdo único que faz com que as pessoas gostem da gente, que faz com que as pessoas entendam e queiram estar perto da gente, né? Então, é importante que a gente tenha toda isso na ponta da língua, né? Eu sei que algumas pessoas aqui já conhecem a minha história, né? Eu não vou contar, só vou contar o comecinho aqui, que eu era uma menina pobre que tinha plena certeza que era rica, filha de uma mãe costureira e de um pai alfaiate, uma mãe extremamente capitalista, um pai extremamente assistencialista, de vez em quando eles brigavam. A minha mãe tinha um patrimônio, né? Ela tinha 5 maquininhas de costura. E o que a minha mãe fazia? A minha mãe perguntava para as mulheres que ela empregava se elas tinham um sonho e se elas gostavam de aprender. Quando essa mulher sorria e dava 2 sims para ela, minha mãe punha ela na maquininha de costura e ajudava, ensinava um ofício. Era assim que a minha mãe falava, hoje eu vou ensinar o ofício para as meninas. E ensinava. A minha mãe queria de toda forma que eu saísse da periferia, que eu não vivesse aquele mundo. Então, a minha mãe costurava os uniformes do colégio de gente rica que eu estudava. Ela costurava os uniformes do clube de gente bacanérrima, gente da alta que eu frequentava. Eu era uma menina pobre que achava que era rica, cara. Eu não tinha a menor dúvida que eu era rica, né? E assim, cresci assim o meu pai. O meu pai, um banquinho, um violão, uma cervejinha, se tivesse tudo bem. Um banquinho, um violão, umas 3 cervejinhas, se a coisa não tivesse muito boa, porque ninguém merecia passar perrengue sóbrio. Esse era o meu pai. E o meu pai, ele era assistencialista. Meu pai adorava ajudar. Ele tinha um fusquinha branco, a placa era BI 2020. E o meu pai, ao contrário da minha mãe, meu pai queria que eu vivesse aquela comunidade como ninguém, que eu entendesse o que acontecia dentro daquela comunidade. Então, quando meu pai lotava o carro de doação, ele me punha no carro para ir doar. Ele subia
as ruas, as vielas daquela, chamem como quiser, comunidade, favela, o que vocês quiserem, para mim tanto faz. Ele subia, só queria no carro falando assim para mim: o segredo, Cátia, não está nas doações que a gente está dando, não. O segredo está em a pessoa que estiver recebendo isso das nossas mãos entender que ela não é nem menor, nem maior que a gente. Que é só uma condição nesse momento dela estar precisando de ajuda. Que logo, logo ela vai sair dessa condição e vai poder também ajudar outras pessoas. Então, quando você doar e não parecer que você é maior, né? Isso eu aprendi com o meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos, mas é assim. Ali ele me ensinou a ser leão. E eu nem sabia disso. Ali o meu pai me ensinou a ser leão. Foi ali, talvez, que eu disse sim para o leonismo, sem nem sequer passar pela minha cabeça que um dia eu ia entrar nesse movimento, que eu amo do fundo do meu coração, né? E aí foi. Então, esse era o meu pai, eles brigavam muito quando minha mãe trabalhava que nem louca, meu pai ia lá, ajudava que nem louca, aí chegava na noite e falava: bem, eu preciso de você aqui trabalhando. E meu pai dizia: calma, tudo vai dar certo, né? Enfim, tem uma outra história aí que eu não vou contar hoje, né? Me casei, decidimos ser pais, sou mãe do preferido e do predileto, tenho 2 meninos, né? 2 meninos que aprenderam, sim, o que é ser feminista e sim, o que é ser soror, né? A gente aqui em casa ensinou para esses meninos, então quem conhece meus filhos sabe que eles são realmente muito gentis, que a gente ensinou isso aqui. Como eu disse, nós tivemos 15 empresas, 2 nós quebramos, mas, pô, não é só história triste, né? A gente tem história bacana também. Fomos capa da Veja de São Paulo, capa do Estadão, crescemos, vencemos, enriquecemos, e eu não tenho nenhum problema com dinheiro, gente. Dinheiro traz velocidade. Felicidade é outra história, mas velocidade não tem como, dinheiro traz. Isso que eu acabei de fazer aqui, eu até poderia contar a história toda, mas não vou, fica para uma outra oportunidade. Foi um storytelling, né? É uma ferramenta também da gente contar. E aí eu brinco, gente, ninguém entende essa minha frase, viu? Mas eu vou falar aqui. Cuidado para que a verdade não estrague a história. Estou mandando vocês mentirem? Eu faço mais cara. Não estou mandando vocês mentirem, não. Eu estou dizendo que quando a gente conta uma história, a gente tem que pôr emoção nela. Não adianta, eu poderia virar aqui e falar: minha mãe costurava, meu pai é alfaiate, e a minha mãe costurava os uniformes, então de mulher de bater. Não! A gente tem que pôr emoção na história, né? Então, cuidado quando você estiver contando uma história, fazendo network, coloque a emoção, lembre-se do momento, lembre-se como era feito, traga a emoção, porque isso vai fazer com que as pessoas se emocionem também. Essa é uma ferramenta importante do storytelling. E aí, gente, quem você conhece, né? Quem são seus amigos? Quem são seus clientes? Você conhece seus clientes verdadeiramente? Ouviu histórias sobre ele? Perguntou? Falou? Me conta uma história aí, meu, da tua infância que eu quero ouvir, né? Dos teus parceiros, dos teus funcionários, dos teus fornecedores, né? Esse desculpa por não ter interesse é muito chato, né? Quando você faz negócio com pessoas somente por interesse, cai naquela máxima, né? Você não vai fazer negócios duradouros, você vai receber muitos nãos, porque não tem conexão com a história. E aí, claro, quando você faz isso com maestria, os meus amigos viram os seus amigos, e os seus amigos viram nossos amigos, e a gente cria uma rede de relacionamento que está acontecendo aqui hoje, né? Eu conheço o companheiro Val, lá de Petrolina, hoje estou conhecendo a companheira Carmelita, né? O companheiro Luiz Carlos, pessoas que eu não conhecia antes, assim, que eu não tenho, mas está aqui comigo. Então, olha aqui, o importante não é saber, mas é saber o telefone de quem sabe. Eu tenho certeza que eu consigo aprender muito com essas pessoas. E aqui eu preciso falar, né, do caderninho dourado. O que é o caderno dourado, Kátia? O caderno dourado é quem você põe no seu caderno dourado que te ajudou a transformar grama em ouro, e que você pode deixar ouro em grama perto, que você não vai ser prejudicado. Essas pessoas têm que entrar no seu caderninho dourado. Essas são as pessoas que com certeza você pode contar e vão te alavancar, e que podem contar com você também. É um círculo íntimo que potencializa e alcança e acelera o seu ritmo. Isso te dá reputação. Não tem coisa pior do que você perder reputação. Quando as pessoas começam a falar que você fala que faz uma coisa e não faz, você está perdendo reputação. As pessoas começam a confiar menos em você. O companheiro Valdoís, quando eu fui para Portugal, lembra que eu falei para vocês? Sempre que eu vou para o exterior, eu quero conhecer um Clube Leão. Ah, eu quero mesmo, eu vou. Eu só quero de fato, né? E aí eu já estou até, se alguém conhecer alguém na França, em Paris, eu vou estar em Paris, eu quero conhecer um clube de lá. Então, se alguém conhecer, por favor, me chama, estou precisando de ajuda, viu?
E o Valdoilson foi tão legal, Valdoilson. Ele chamou um clube de Portugal. Elas fizeram uma festa ali conosco, a gente trocou ideias, a gente trocou ideias que um clube tem, o outro tem, uma vai trocar ideia com a outra. E, assim, eu trouxe ideias de lá que o Live Sororidade Social colocou em prática aqui, e elas colocaram ideias que o Live Sororidade Social tem aqui, colocaram lá no clube delas. Aqui nós estamos em 4 clubes da região do Porto. Né? Olha que legal, elas vieram, fizeram questão de me receber, e eu fiquei muito feliz, gente, porque potencializou o nosso alcance. E aí, claro, acelera o nosso ritmo. Tudo sem interesse, tá? Tudo sendo interessante. Comecem a criar aí o seu caderninho dourado. E aí, você toma a decisão de criar uma rede de network, né? É muito importante. Então, você tem relacionamento, esse relacionamento te ajuda a escalar, e, de repente, você tem uma rede que gera conexões importantes para que você permaneça e cresça. Como que você cria a rede de networking? É simples, você tem que frequentar alguns masterminds. Então, frequentar feiras, congressos, grandes eventos, confrarias, grupos fechados, e agora vamos falar do Lions, né? Porque é para isso que a gente está aqui. O Lions é local, a gente tem os nossos clubes. Aí a pandemia veio, olha quanta gente. Coloca aí no chat, gente, de onde vocês são, quais são seus clubes, quais são as regiões. Importante para a gente aqui, né? Não só para o nosso network, mas para a gente conhecer um pouquinho melhor vocês. Virou nacional, eu sei que tem gente aqui de outros cantos do Brasil, que coisa linda. E vai virar global, não tenho a menor dúvida. Daqui a pouco a gente vai estar tendo aqui clubes participando do nosso Mastermind. O Lions, gente, o Lions é a maior comunidade do bem que existe no mundo. 1.400.000 associados. Vocês têm noção disso? Do quanto isso é rico? E pessoas que se unem pelo quê? Lembra da tríade do networking? Se une pela generosidade, tem união mais bacana, se une pela credibilidade, a gente muda o mundo, a gente transforma o mundo, te ama pela visibilidade, uma vista ao lado do outro, e a gente sabe, então, que nós somos pessoas do bem. Você sabe que, eu vou até aqui mostrar para vocês, deixa eu só pegar aqui. Ontem, o companheiro Luiz, né, o nosso DG, me deu 2 minutinhos ali, 3 minutinhos para que eu pudesse falar, e eu vou falar aqui para vocês também, né? O nosso lema é o cuide de um leão, compre de um leão, a saúde da sua empresa também importa. Mas eu vou ler aqui um pouquinho só do que eu levei para eles, né? Antes de sermos 1,5 milhão de leões em todo o mundo, houve um homem com uma visão. Ele era um vendedor de Chicago, Illinois, né, lá dos Estados Unidos. Ele se chamava Melvin Jones. Impulsionado por uma personalidade dinâmica, um coração cheio de bondade, ele criou um movimento há mais de 100 anos, que prospera até hoje, presente em mais de 210 países. Melvin Jones, gente, era um sonhador. Ele era um fazedor. Ele era pragmático. E ele gostava de ler Shakespeare nas horas vagas. Olha que legal. Eu não sei quem sabe, mas ele era dotado de uma voz afinada. Sabe que ele pensou em ser tenor? Aí ele desistiu da carreira musical, né, para nossa alegria, né, e se tornou um corretor de seguros. Ele criou a própria corretora e começou a frequentar clubes de almoços para empresários, até que ele chegou num clube chamado Círculo Empresarial. Ali ele rapidamente, né, ele era um líder nato, ele rapidamente assumiu a liderança e começou a recrutar novos membros. E aí ele trouxe um novo enfoque para o clube. Olha que importante isso. Que não deveria ser só de negócios. Gente, é tão importante isso. Melvin Jones disse que não deveria ser só de negócios, ou seja, negócios estavam inclusos no pacote sim, né? E ele pensou, e se esses homens, né, que são bem-sucedidos, devido às suas iniciativas, inteligência e ambição, usassem os seus talentos para trabalhar em prol das suas comunidades? Olha o tamanho do ecossistema que pertencemos, né? E depois dessa história real e empolgante, como não termos em nossos clubes um comitê de network, onde a gente consiga saber o que o outro companheiro faz de verdade, onde a gente possa cuidar deles. O companheiro Ranieri, eu não sei se ele ainda está na sala, ele fez
uma pesquisa com maestria. E ele descobriu aqui no nosso distrito LC2, gente, olha que informação importante. Isso pode estar acontecendo no distrito de vocês também. 57% dos companheiros saem de lá porque não conseguem pagar a mensalidade. Olha que coisa maluca isso. Nós estamos perdendo gente do bem, gente que quer fazer o bem, que disse sim para o nosso movimento, que não está conseguindo pagar. Será que se a gente unir forças através dos nossos negócios, através da nossa rede de network, arruma um emprego, compre do companheiro, então compre de um leão, cuide de um leão, porque a saúde da empresa dele também importa. Isso é real. E aí a gente cria esse ecossistema maravilhoso, né? A nossa família é nosso primeiro sistema de conexão. Aí a gente tem as nossas empresas, o nosso emprego, e a gente vai para a sociedade. A gente gera uma relevância, né? Relevância leva a liderança, liderança leva a influência, influência leva o impacto. Olha onde entrou a grana. Olha só onde entrou a grana. E depois da grana vem o poder. E quem for inteligente, as pessoas que são inteligentes usam o poder para tornar isso um legado. Nada é imposto. Tudo vem da forma que o coração deseja. Né? E aí a gente vai para um topo ilimitado de crescimento de uma rede forte de networking. Quando a gente sabe que tem legado e as pessoas percebem que sim, que nós temos legado. Então, aqui, né? Três atributos valiosos: seja amigável, entrose-se e dê algo de valor primeiro antes de solicitar. São regras diamante, tá? Para a gente ter aí no networking. Essas são algumas pessoas que eu conheço, como eu disse para vocês, né? Internacional. Aqui a segunda foto é com o Tom Ziegler, filho do Zig Ziglar. Aqui ao lado eu estou com o cônsul da Angola, que me permitiu fazer a primeira feira de empreendedorismo feminino de Angola. Eu e algumas amigas fomos lá e fizemos para aquelas mulheres conseguirem crescer em Angola, né? Aqui eu recebi um prêmio como mulher líder pela Gudrun, eu fiquei muito feliz, prêmio Novas Vozes, né, de liderança. Meu Deus do céu, como eu fiquei feliz, um dos prêmios que eu mais gosto. E aqui eu quero falar dessa terceira foto desse senhorzinho que está aqui, eu estou de laranja. Esse é o George Ross. O George, ele é o George Ross. Ele era o estrategista do Donald Trump. Essa foto tem uns 4 anos. E quando eu fui fazer o treinamento dele, né, eu sou uma mentora estratégica, eu gosto da estratégia, eu não sou tão planejadora, sou muito estrategista. E aí eu fui fazer o treinamento dele, uma hora eu levantei a mão na plateia e falei, posso fazer uma pergunta boba? E aí ele me disse o seguinte, não existe pergunta boba é aquela que não é feita. Acabou o seminário, tudo, essa foto não fui eu que pedi. Foi ele que me pediu, basta ver no sorriso aí, né? Foi ele que me pediu a foto, ele falou, Kátia, a partir de hoje você vai entrar nos meus slides, para que ninguém mais na plateia fique com medo de me fazer uma pergunta boba. Gente, eu estou rodando o mundo, o George Ross me apresentando para a plateia dele. Cara, é sensacional, isso não tem preço, isso tem valor. E algumas pessoas no Brasil com quem eu me relaciono, né? Janguia Diniz, nossa querida Vanira Salles, que nos deixou, né? O Faustão indicou meu livro 2 vezes, a gente tem Ernesto Habercor, que escreveu na minha revista várias vezes, né? Janguia Diniz, o milionário aí da Forbes aqui, bilionário da Forbes aqui no Brasil, né? Que também, Reinaldo Domingos, que fala com tanta maestria sobre finanças, né? Educação financeira. Então é isso, esse é o nosso networking. Né? E algumas pessoas que estão comigo em alguns projetos que eu tenho, né? E como eu falei aqui, o Apolinário, meu amigo, subimos ao palco juntos, palestramos no mesmo palco, Pablo Marçal também palestrou comigo no mesmo palco, né? Luiz Helena Trajano foi prefaciadora do meu primeiro livro, Cris Arcângeles também prefaciou, né? Aqui, quando eu estou com o Carlos Luiz, ele me falou uma piada ali, vocês viram que eu estou morrendo de rir, mas ali ele está me dizendo um sim que eu pedi para ele me deu um sim, eu fiquei surpresa, eu não precisei pedir 2 vezes, sabe? Eu simplesmente conversei com ele, contei o projeto, ele me deu sim, por isso que eu estou de botão aberto, eu estou surpresa mesmo. E a Bárbara Gância, né? Todo mundo conhece aqui no Brasil, uma jornalista bem importante, então é isso que a rede de networking faz. Aqui, algumas pessoas que eu tive muito prazer em estar bem pertinho, né? Tony Robbins, meu Deus, realizei um sonho, essa foto eu tirei de baixo para cima, ele estava falando para mim, né? E o Amit Goswami, quem assistiu O Segredo, o Amit Goswami fala muito em física quântica, que eu gosto muito, ter entrevistado esse cara,
Meu Deus do céu, foi tão sensacional, né? E eu falava tanta palavra bacana, 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 que ele perguntou para o intérprete o que é bacana. Quando o intérprete falou, ele começou então a me chamar, tanto que ele tem ali junto, ele me salvou como doutora bacanóloga, né? É isso que eu falo, né, da personalidade agradável que a gente precisa ter. Tive em alguns palcos, né? Alguns palcos importantes, claro que eu quero falar do TED, né? Do Speaker TED, e quero falar um pouquinho aqui do Ebulição. Quando eu fui chamada para ser TED, eu realmente não acreditei que estava acontecendo comigo. Maior plataforma do mundo de palestrante, é o tapete vermelho dos palestrantes, e eu nem acreditei que eu pudesse chegar aí. Quando eu fui convidada, eu disse, né, que eu não estava indo para o palco do TED, que eu tinha, enfim, pisado na lua, porque da onde eu vim, ter pisado aí foi surreal para mim, e valeu toda a oportunidade, todos os uniformes que a minha mãe costurou para que eu pudesse estar ali naqueles ambientes que eu frequentei, né? Então, é bem importante. O Ebulição foi uma surpresa também, porque eu dividi o palco com o Richard Branson, não sei quem conhece. O Richard Branson é um empreendedor, assim, o melhor empreendedor que tem no mundo, eu sou muito fã desse cara, e eu tinha comprado o ingresso para assisti-lo, e aí eu fui convidada para palestrar nesse palco. Eu falei, eu não posso ir nesse dia palestrar, porque eu vou estar em outro evento. Falei para o organizador, para o Rafa Prado, falei, Rafa, Cris, você não sabe que o Brauson está no Brasil? Ele falou, claro que eu sei, ele vai palestrar no mesmo palco que você. Então, alguns sonhos que a gente realiza que a gente nem sabe por quê. São as deucidências, né? Deus sabe de tudo, sabe quando o nosso coração é livre, é limpo, quando a gente é transparente, leal, né? E quando a gente trabalha com muita gratidão, a gente acaba chegando nos pontos que a gente quer. Mas tem uma epidemia mundial para acabar aqui, eu preciso falar sobre ela, porque é uma epidemia que está tomando conta de todo mundo. E não é o coronavírus, gente, são os zumbis. Os zumbis, livre-se deles. Zumbis andam com a manada, eles não tomam partido, não possuem propósito, não jogam o jogo ganha-ganha, toda hora procrastinam. São pessoas que, você pode perceber, eles estão sempre assassinando sonhos. Você fala para ele, vou fazer não sei o quê, ele vai lá e fala, não vai dar certo, isso não vai funcionar, você não nasceu para isso, você não serve para isso. Está cheio de zumbi. Livre-se deles, viu? Eles não agregam nada nem ninguém. São pessoas que só te levam para baixo e que te destroem os sonhos. E quem que é, né? Nós somos a nação dos engajados. Nós, Lions, somos a nação dos engajados. Nós não somos a nação dos zumbis. A gente não mata o sonho de ninguém, muito pelo contrário. A gente ajuda pessoas. A gente não procrastina, né? Zumbi não procrastina, não tem acabativa, não toma partido. E a cura para isso é sonhar, sonhar, sonhar com coragem e agir. E aí sim nós seremos a nação bilionária, né? Uma nação dos engajados. Eu tenho certeza que o Lions se encaixa aí. Outras dicas, né? Seja generoso, tá? A oportunidade procura o generoso, então não seja interesseira, seja interessante. Exclua pensamentos ruins, exclua pensamentos sujos, né? Sempre que você tiver um pensamento ruim, o universo é tão maravilhoso, gente. Eu aprendi isso com o Amit Goswami, tá? O universo, ele trabalha através de ondas, né? É o que a gente chama de sintonia. Quando você tem um pensamento ruim, o universo espera 8 segundos para que essa frequência, né, entre, e você então vai ficar em frequência com quem estiver pensando ruim também. Então você tem 8 segundos para pivotar o seu pensamento para um pensamento bom, e aí o universo não espera. Quando você pensa algo bom, ele já leva essa frequência e você vai estar se conectando com pessoas que também pensem em coisas boas. Então, transformar maus hábitos em bons hábitos é o segredo do sucesso. E vencer é o resultado do seu planejamento. Eu fui uma das 10 mil mulheres no mundo. Quando eu recebi também esse convite, né? Eu achei que fossem 10 mil por mês, 10 mil por ano, mas não. Foi algo que eu participei quase 6 meses, passando por bancas e bancas até que eu chegasse lá. Ser 10 mil mulheres no mundo, quando eu fui convidada, o Banco Goldman Sachs falou, Kátia, você quando empreende, modifica o entorno. Eu falei, modifica o entorno comigo não, eu venho do brinquedo. E aí ele me explicou. Em 1980, 85, a gente já havia empregado mais de 90 mulheres com AIDS. Ali eu já trabalhava com mulheres e nem sabia por quê. Mas eu tinha, sim, extrema compaixão por elas, né? Porque elas eram traídas, muitas vezes adquiriam a doença porque tinham sido traídas pelos seus cônjuges, eram tidas como promíscuas, porque a AIDS discriminou demais, né? A gente sabe,
sempre dizendo que era uma doença de promiscuidade, na verdade, não era justo isso, e toda a invasão que era tomar 78 cápsulas por dia, aquelas mulheres tomavam. E foi isso que me levou a esse mundo. Aqui no Brasil, nós somos 286, é um projeto que acabou em 2015, então eu tenho muita honra de ter sido, de ter participado, de ter obedecido, porque eu sou obediente, né? Quando me contam as regras do jogo, eu jogo as regras que me contam, a não ser que eu seja, né, a que está liderando, então aí as regras são as minhas. Mas quando não sou eu obedeço. E foi isso que aconteceu. Eles me pediram para triplicar o meu faturamento e dobrar o número dos meus funcionários, porque aí eu seria milionário. E eu obedeci. Com muita honra, eu sou uma 10,000 woman no Brasil, somos 286, e no mundo, 10 mil. E aí o Quase de Mim você procura, Menina dos Meus Olhos, né, onde a gente tem essa coletânea de livros. E o que acontece aqui? Quando eu fui para o 10 mil, eles me deram um livro para ler, né, o livro de uma concessionária também, muito importante, que contava 8 histórias de homens bem-sucedidos que chegaram lá. Aí eu pedi para o rapaz da livraria, falei, você tem mais livros como esse? Ele falou, tenho. Ele me trouxe mais alguns, onde só tinha história de homens que chegaram lá. E aí eu fiquei meio brava, né? Quando eu fico meio brava, eu resulto. Aí eu fui lá e falei, olha aqui, daqui 6 meses nós vamos ter um livro aqui com 50 histórias de mulheres empreendedoras que chegaram lá. Contei para a Luísa, Luísa fez o primeiro prefácio, e aí as histórias foram se congruindo, e quando vieram nessa congruência, a gente fez o segundo, Mães Empreendedoras, que a Vanira Salles prefaciou, da Estrutural Francal, ela veio a falecer. Terceiro livro, Mulheres na Educação, que a jornalista Viviane Mosé. O quarto livro, Mulheres na Beleza, que a Cris Arcangeli, a Shark Tank brasileira, prefaciou para mim. Quinto livro, muito importante, Mulheres no Direito, que a nossa querida delegada Rose prefaciou para a gente. Ela instituiu a primeira delegacia da mulher no Brasil, então eu tenho muita honra de ser BPW, eu sou do Business Women Professional, junto com a delegada Rose, né? O sexto livro é Mulheres Empretecas, do Sebrae, onde a gente conseguiu fazer um livro só de empretecas, né? Cujo a Carla Sarni, da Sorridentes, prefaciou para a gente. Por fim, Mulheres no Digital, que a queridíssima Kátia Damasceno, minha amiga também, 11 milhões de seguidores, e ela me disse sim. E às vezes eu me pergunto, por que eu recebo tantos sims? E aí o Quase de Mim você procura de capa preta, que é esse que a gente vai lançar no Louvre, com 900 páginas, né? E eu estou muito honrada de poder estar levando isso para o mundo conhecer, junto comigo, essas quase 500 mulheres agora que fazem parte disso. Nós também estamos lançando o livro Mulheres na Gastronomia, então quem for da gastronomia ou conhecer alguém da gastronomia, por favor, me indique. Mulheres nas Finanças já fechou, já vamos lançar agora no fim do ano, e também Mulheres do Clube de Negócios de Mulheres de Portugal. Eu sou ali embaixadora master do Clube de Mulheres aqui no Brasil, lá de Portugal, e quem quiser fazer parte, internacionalizar suas empresas, pode me procurar, que eu indico vocês lá, ok? Porque é disso que se trata, Lions. Lions, a gente quebra aquela barreira, a gente já indica a gente do bem, né? E quando a gente indica, a gente está fazendo o quê? Emprestando reputação. E reputação, gente, é muito difícil de retomar. Cuidado para não perder sua reputação. Cuidado com as suas ações, como você é vista, o que você faz, para que você não perca a reputação. Porque depois de perdida a reputação, muito difícil reaver. E aí, claro, não há sucesso sem legado e não se constrói legado sozinho. Essa é uma frase que eu quero deixar para vocês. E agora eu queria deixar para vocês um vídeo, né? Deixa eu descompartilhar aqui. Eu achei esse vídeo muito legal, eu recebi num grupo de WhatsApp ontem, e eu acho legal compartilhar esse vídeo com vocês. Espera só um pouquinho. Vou sair aqui. Paciência. Só um pouquinho, só um pouquinho. Eita, nossa, espera aí. Um dia eu vou dominar isso, gente. Eu não vou dominar esse cara, não vou permitir que a tecnologia me domine. A gente só precisa ter um pouco de paciência, porque vai demorar muito para eu dominar isso, mas eu vou dominar, vou. Eita, cadê? Peraí. Aqui, aqui, acho que agora vai, se não for a gente tenta de novo. Tá todo mundo aí, gente, como diz meu marido? Tá tudo certo? Ah, então tá bom. Deixa eu pôr esse vídeo para vocês assistirem que me...
Ih, tá pensando. Será? Não acredito que não. Falou que ele só tinha uma calça. Eu ganhei de uma menina quando eu morava. Na época eu não tinha dinheiro, a calça era bonita, eu só tinha ela. Então toda vez que tinha um evento legal de música, eu colocava aquela calça. Evento legal que eles chamam era tipo tocar num barzinho no Meia, pequenininho, que era o quê? Um cavaco, um violão, um tantã e um pandeiro. Aí todo dia que ele entrava nesse bar, tinha um cara que ficava lá na calçada, na entrada do bar. E aí assim, ele te falava o que era pra você. Ele chegava e pedia para cantar, isso constantemente. Ele estava sempre na porta. E não é que ele morava ali, é que ele morava um pouco distante dali, então às vezes não tinha dinheiro da passagem, ele ficava por ali mesmo. E o cara era mais duro que ele. Você vê que ele não tinha dinheiro para voltar para casa. Então ele que só tinha uma calça e era duro, falou, pô, tem que fortalecer esse cara que ele tá pior que eu. E aí você chamou ele para cantar. Isso, ele pegou o violão do Soneca e começou a cantar. Aí foi mico ou ele mandou bem? Não, mico não, ele roubou a cena de uma tal forma que eu não quis nem voltar. Eu falei, não quero voltar não, deixa ele. Ele roubou a cena, botou todo mundo em pé, todo mundo dançando. Xande nunca mais viu esse cara. E aí o Xande estava em casa, vendo televisão, programa do Jô Soares, de repente entra um cara num grupo para ser entrevistado. Eu olhei assim, eu falei, caramba, rapaz. Qual era o nome do grupo? Farofa Carioca. E no meio da Farofa Carioca tinha aquele cara que ficava lá na porta, que não tinha dinheiro para passagem. Como era o nome dele? Jorge. Esse cara que estava lá na porta que ele deixou dessa canja está aqui hoje. Esse cara é o seu Jorge. É tão importante quando a gente consegue ajudar outras pessoas de verdade. Eu vou contar agora uma história pessoal que não é minha, que é do meu filho. Meus filhos são donos de uma rede de franquia. Eles têm 9 lojas, eles são os franqueadores. E um dia, um sábado à noite, meu filho estava na loja, porque meus filhos foram ensinados a trabalhar. Eles são donos, mas eles também trabalham, né? Põe a barriga no balcão. Brinco que rica sou eu. Eles que corram atrás da riqueza deles. Mas o que eu quero dizer é, meu filho estava lá, era tarde da noite, bateu um rapaz com uma carteira de trabalho na mão, ele era venezuelano, e ele falou para o meu filho, amigo, tá aqui, meu filho fala espanhol, porque fez alguns intercâmbios, então meu filho fala inglês, fala espanhol, e esse rapaz virou para ele e falou, olha, eu sou venezuelano, eu tô com muito medo de dormir na rua, o meu dinheiro acabou, tá aqui minha carteira de trabalho, eu sou trabalhador, mas eu não podia mais viver no meu país, minhas filhas, minha esposa tá lá, eu tô com muito medo de dormir na rua, muito medo. E aí, o que aconteceu? O meu filho pegou esse rapaz e trouxe para dentro da minha casa. A gente pegou o nosso salão de jogos e colocou ele para dormir no salão de jogos. A gente ajeitou tudo para ele ficar morando ali. Como se não bastasse, ele tinha outro amigo venezuelano, tinha outro amigo angolano, e de repente, quando a gente percebeu no meio da pandemia, a gente estava com 3 refugiados dentro de casa. Um deles roubou meu home theater, tá? Mas tá tudo certo, porque essa é a história dele, não é a minha, né? Agora, os outros dois a gente perdeu contato, as coisas foram tomando rumo. E o meu filho, gente, ele queria muito trabalhar no ramo de eventos, muito, muito. E tanto que ele pegou, ele fez, passou em alguns vestibulares, mas ele passou no vestibular de eventos, e foi um mise-en-scène, assim, porque meu marido queria que ele fosse engenheiro do Mackenzie, né? E eu queria que ele fosse o que ele quisesse ser. Meu marido fez engenharia no Mackenzie, então para ele era importante isso. E aqui não tem certo e errado, não, né? Eu e o Aníbal, enquanto pais, a gente nunca discutiu, viu? A gente sempre respeitou um ao outro, e quando a gente divergia, nunca na frente das crianças, né? Sempre os dois ali, para que eles não percebessem que existia alguma fragilidade ali entre nós. E naquela época da faculdade, enfim, um falou uma coisa, outro falou outra, meu filho resolveu fazer eventos, e até hoje meu marido pergunta para ele, quando você vai fazer uma faculdade de verdade, menino? Mas o meu marido, o Guto, ama eventos, né? E vive eventos. E aí, o que aconteceu? Ele queria muito. Ele fez o currículo, distribuiu em alguns lugares que ele queria trabalhar. Um deles era o Facebook. Ele queria trabalhar numa empresa multinacional. E ele queria trabalhar com eventos, mas ele queria trabalhar na área de tráfego. Ele queria trabalhar com eventos, mas grandes eventos. E ele sabia que a grande fragilidade de um grande evento, ou de qualquer evento que você for fazer hoje,
quer trazer gente, você precisa saber muito bem o tráfego. E aí o Guto participou de uma seleção, tinham quase 200 e poucas pessoas, e tinha um cara que comandava toda essa seleção. E quando esse cara pálido apareceu ali para conversar com os selecionados, quem era ele? Era o Juan, aquele que a gente tinha dado abrigo quando ele precisou. A gente não, aquele que o meu filho tinha dado abrigo quando precisou. O Guto está no Facebook? Tá, mas é porque ele é um garoto competente, esforçado, honesto, gentil, porque ele é tudo isso que ele está hoje, num cargo bem bacana no Facebook. Mas o que eu quero dizer é que é a rede de networking da gente, que quando a gente faz o bem de verdade, que quando a gente faz o bem real, que quando a gente é transparente, as coisas acontecem. As coisas acontecem da melhor forma possível, né? E aí, eu conto essa história de networking, porque, na verdade, às vezes a gente ouve isso na televisão e acha que não pode acontecer com a gente, né? Mas pode sim, basta a gente ter um olhar, aquele olhar que vem de Lions, aquele olhar que vem de Lions, de fazer o bem, né? E aí, essa é a minha maior rede de conexão, é a minha família, é o meu grande amor, e a gente faz tudo por eles, e a gente faz tudo em família, e a gente ajuda pessoas, e eu só posso agradecer a Deus por essa conexão que Ele trouxe para perto de mim. Então, que nós sejamos leões, onde quer que nós estejamos, que a gente faça tudo sem pressa e sem pausa, porque o importante é isso, é a gente não parar e a gente seguir os nossos instintos, né? Então, agora, depois de toda a minha entrega, humildemente eu peço que vocês me sigam no Instagram, Kátia_Teixeira.oficial, né? Porque é importante que a gente tenha pessoas ali na nossa rede. E se você conhecer um empresário, né, que precise de uma palestra dentro da sua empresa, né, uma palestra motivacional, uma palestra também educacional, né, ou uma palestra que fale de networking, de pitch, enfim, eu estou aqui pronta para estar. Se vocês puderem me apresentar, eu serei muito grata. Quero agradecer a todos, principalmente ao nosso governador. Eu sei que ele não está mais aqui, ele tinha um compromisso, né? Mas pela oportunidade que me deu de iniciar esse trabalho, que há 5 anos a gente está ali juntos, né? Eu, a Regina, o Aldo, 5 anos a gente está batendo nessa porta, falando, precisamos fazer networking, né? Então, a companheira Regina, agradeço também, que está comigo desde o início da jornada. Agradeço a companheira Fabi, que chegou agora, mas que já chegou com força total, fez esse, sabe esse banner lindo? De dizer, meu, que lindo foi esse banner. Eu quero esse banner para mim, eu quero muito lindo. É a Fabi que faz, a companheira Fabiana que faz, que é o nosso marketing do Live Sororidade Social também, que eu fiz questão de trazer para dentro da rede de negócios no distrito, porque a gente tem que reconhecer que a outra é boa. E eu tenho dito muitas vezes isso, que às vezes é muito bom ser o número 2. Eu não sei nada de tecnologia, eu não sei nada de marketing digital. A Fabi é a número 1 nisso. E é ela que a gente tem que aplaudir quando for falar disso, né? Qual o problema? Eu não entendo nada de educação financeira, nada. Número 1 da educação financeira é a Regina. A gente tem que aplaudir isso, né? Então, sermos as números 2, às vezes, é importante, porque a gente consegue aprender, dar palco para outra brilhar, para o outro brilhar, né? É claro que a gente gosta de aplauso, é claro que o ser humano gosta de reconhecimento, mas tem que ser algo por aquilo que você de verdade merece, por aquilo que você de verdade é muito bom. Gente, quero agradecer, termino minha fala aqui, abro para perguntas, mas antes de abrir para perguntas, eu quero que vocês abram o microfone e me aplaudam, porque eu sou palestrante e eu gosto de aplauso, eu não minto, não. Viu? Esse barulhinho aqui vai bem aos ouvidos. Eu adoro o aplauso. Obrigada, gente. Valeu, Kátia. E agora o microfone está aberto, quem quiser fazer perguntas, falar alguma coisa. Parabéns, fantástico. Obrigada, Mônica. Obrigada, companheira Mônica. Diga. Companheira Kátia, um abraço de Florianópolis. Kátia, eu achei aqui. Ih, Gerson, que delícia que você está aqui, acompanhando. Gerson. Estou trabalhando aqui no hotel, mas acompanhando, viu? Ai, que lindo, companheiro Gerson. Ele tem um programa, parabéns. coloca o link aqui, companheiro, do seu programa de
de rádio, que é tão legal. Eu faço parte ali, coloco o link no chat. Que legal. A gente, espera um pouquinho, já vou abrir para todo mundo aí. Eu coloquei no chat. Sempre bom te ouvir, sempre bom mesmo. Muito bom. Obrigado. Você é um querido, você é um querido, Gerson. Eu admiro muito o teu trabalho. Admiro muito o teu trabalho. Ó, gente, aqui no começo do chat, logo no comecinho, eu pus o link para que vocês se inscrevam e coloquem seus negócios ali, na rede de negócios. Que você vai lá, coloca o que você faz, tá? Para a nossa rede crescer. E se você puder indicar esse link também no seu clube, para que as pessoas possam se colocar, é de graça, só para a gente conhecer um ao outro, viu? Desculpa cortar vocês aqui. Companheiro Gerson, obrigado. Eu sei que o Wilson está na fila, a Ingrid está na fila. Vamos lá, Wilson, querido. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, parabenizá-la mais uma vez, né, pela excelente explanação. E eu estava vendo aqui, a gente já se conhece há quase um ano, né, virtualmente, né, Kátia? Que coisa! Realmente, se Deus quiser, a gente vai se conhecer ainda. E eu queria também falar para todos que estão aí nessa sala a importância da fundação do nosso núcleo de interesse especial aqui em Petrolina, cujo nome é Sobreviver, separado, né? Sobreviver. E justamente baseado no clube de sororidade, né? Então, a gente está ainda germinando graças à companheira Kátia, que tem nos orientado, ela é a nossa mentora, e graças a ela que a gente está conseguindo fundar esse núcleo, viu? Então, eu agradeço de coração e quero realmente parabenizá-la, viu? Você é um exemplo aqui para nós, a companheira Carmelita também está fazendo parte desse núcleo, e agora de manhã eu convidei outra companheira, mas ela é do Rotary, né? E ela também vai fazer parte desse núcleo, viu? Obrigado. Uau, imagine, eu fiz com muito carinho, estou à disposição de vocês, vamos ter mais clubes femininos, vamos falar mais pelas mulheres. Companheira Carmelita, bom te ver aqui, né? E é isso, gente. Muito obrigada também por toda a oportunidade, viu, Wilson? Desse networking que você me deu aí em Petrolina. Vamos saber, quando furar o pneu é você que eu vou chamar. Vamos lá, Ingrid. Oi, Kátia. Oi a todos. Bom dia. Ai, que delícia ver. Ouvir você. E, menina, coincidentemente, eu peguei aleatório uma apostila antiga minha, que eu acho que eu anotei na época que fazia o curso de Direito. E aí eu fui reler trechinhos de pensamentos, aí eu queria ler para vocês, que eu achei que tá... Não sei, eu não acredito em coincidência, na verdade. Vamos lá. O mal é o bem em formação. O que ainda não está pronto, não corrija o mal, aumente o bem. Jacob Nibleblen, não sei pronunciar bem. Aí tem uma do Rousseau: para praticar a bondade é necessário cuidar de si e ter compaixão. Uma pessoa só é capaz de praticar a bondade real depois que conhece a si mesmo e aceita seu lado mais sombrio, sua própria agressividade e destrutividade. E, por último, o diálogo, a comunicação, a abertura de bons corações merecem atenção especial, pois pode ser o remédio para todos os males, uma vez que se permite a unificação das ideias, dos sentimentos, dos sonhos e também das mágoas, que só podem ser resolvidas se forem trazidas à luz, que se fizerem claras, vão construir uma ponte para ligar as almas, e essa ponte é o diálogo. E eu acho que juntou tudo que você falou aqui, que a gente está aprendendo, e do que você fez de criar o clube e de nos ensinar tanto. Gratidão, Kátia, muita gratidão. Toda minha para vocês que caminham do meu lado, ao meu lado, e muitas vezes, como eu disse, à minha frente, principalmente quando eu não sei do que se trata, eu coloco vocês na frente mesmo para fazer bem feito. Obrigada, gente. Mais alguém? Não? Ok. Eu. Kátia, posso falar? Posso? Claro, companheiro Luiz, claro, por favor. Antes de mais nada, eu quero fazer minha apresentação. Opa! Eu sou do Recife, moro no Recife, sou PCC Luiz Carlos Feitosa e sou do Distrito Mútuo LA. Distrito LA3, do Lions Clube Recife Parnamirim. Eu quero cumprimentar-lhe pela sua palestra, que foi excelente. E espero ter a oportunidade, doravante, de participar mais vezes, porque realmente eu adorei.
Um abraço para todos e muitas felicidades. Até outra oportunidade. Nossa, companheiro, muito obrigada, aí de Recife, coisa linda. Vai ter várias oportunidades, não tenha dúvidas, viu? Gratidão aí pela tua presença. Vamos lá, Fabi. Muito obrigado. Olá. Quero agradecer, eu acho que foi incrível sua fala, seus ensinamentos, você sabe o quanto eu te admiro e é uma honra estar ao lado aí nesse projeto. E que as pessoas escutem muito, muito, muito essa sua fala, porque a nossa visão, e com certeza as minhas próximas idas a rodadas de negócio vão em outro formato, vão com outras falas, e hoje meu pitch vai ser montado. Gratidão. Que legal! Obrigada, Fabi, muito bom, muito obrigada. Legal. É isso, gente? Tá, eu posso falar? Que saudades, Vivi! Oi. Que saudade! Parabéns, Kátia, maravilhoso, como sempre. Como sempre. Vivi foi um presente. A pandemia trouxe alguns presentes, mas a Vivi veio embrulhada num pacote especial. Vivi é uma mulher sensacional, é soror, Vivi é linda. Obrigada, Vivi. Obrigada, Kátia, pela gentileza. Incondicional, viu? Linda, linda você. Tá, eu posso só falar uma palavrinha? Ah, nossa presidente pode tudo, imagine. Eu até escrevi ali no chat, né, que você disse uma vez que quando alguém faz alguma coisa e parece fácil, né, é porque ela entende bem, ela conhece o que está fazendo. É tão facinho, que eu falo, gente, como é que eu não consigo fazer networking? Mas aí você também diz que é importante a gente conhecer as ferramentas e usá-las, né? Eu tenho bastante medo, às vezes, de fazer as coisas, falar, mas será que é isso? Será que é aquilo? Né? E o que a gente não faz, não conta nada da gente, né? Enquanto fica aqui na cabeça da gente. Então, participar o que você está trazendo aqui para a gente é uma oportunidade tão grande. Eu estou vendo aqui o companheiro Gerson, e eu me lembro de ter assistido o vídeo dele, de ter me encantado, e foi ele que me impulsionou. Olha a que distância que ele está, e aquele vídeo que ele fez falando sobre o leonismo me impulsionou tanto, e nesse momento eu tenho a oportunidade de estar numa mesma sala que ele, né? Então, isso traz a reputação que você está falando, a reputação que você falou. Ele falou lá no vídeo lá atrás, ele está aqui incentivando, compartilhando, e isso é riquíssimo. A equipe que você tem, que você trouxe para a gente, a Fabi, sem palavras, né? De vez em quando eu deixo ela louquinha, mas realmente é uma entrega. Estou fazendo um trabalho com a Regina, e eu não fazia ideia que isso também é networking, né? Então, eu estou muito feliz de fazer parte de tudo isso, de poder evoluir com esse momento, e queria expressar aqui o meu carinho por você, né, pelo Sororidade, e também por todas as pessoas que estão oportunizando esse momento, né? Então, Valdo Wilson, todas as pessoas que já vieram nos bastidores, né, junto com você, aceitando, acolhendo a sua ideia, e a gente poder difundir isso. Eu estou, assim, muito, muito feliz com esse momento da minha vida. Então, eu queria agradecer, né? Bom, minha gratidão. Obrigada. Eu é que agradeço quando eu te pedi, vamos ter um comitê de network, e o seu sim foi tão rápido, né? Então, eu só posso agradecer você estar na presidência conosco, trazer esse seu olhar muito soror, que é muito seu, e a gente sabe que esse início de gestão já está sendo maravilhoso, vai ser uma gestão esplêndida, porque o teu sobrenome é coração, é amor e é resultado também. Então, a gente sabe que vai ser lindo. Obrigada, viu, companheira presidente? Vamos lá, parceira Regina, querida. Bom dia a todos. Desculpem a voz aí bem gripada. Vou procurar falar pouco para poder ser entendida. Quando a gente pensou numa primeira ação do comitê, eu sou da área da educação, né?
Eu sou da área da educação. E pense em educação em todos os sentidos, financeira, profissional, pessoal. E o meu objetivo é sempre disseminar o conhecimento. E quando a gente pensou numa primeira ação para o comitê, eu não tive dúvidas, eu nem pensei se podia ou não. Falei assim, vamos fazer um workshop? Vamos fazer um workshop, Kátia, um workshop sobre Network Pitch. Por quê? Eu entendo que para nós fazermos negócio, nós precisamos saber fazer. E o conhecimento, que é poder, né? Ele nos dá esse poder, que a Kátia falou bastante para nós, ele nos ajuda a atingir o diferencial que ela falou. Porque o conhecimento, ele nos alavanca, ele faz a gente mudar a nossa vida, como mudou a minha, e o que a Kátia fala muito, a gente muda o entorno. Então, quando a gente foi para o Lions, a gente pensou exatamente em algo assim. Eu posso mudar a mim, mas eu posso mudar o mundo. Mas que comece pelo meu mundo, né? Que sou eu, senão não adianta, né, Kátia? Se a gente não fizer o primeiro serviço conosco mesmo, fica difícil. Então, eu gostaria de te agradecer pela oportunidade de, como é que fala? Não desistir, né, das pessoas, né? Uma coisa forte sua. E estar presente no comitê, não só o comitê da rede de negócios como Lions, mas especialmente no Sororidade Social, que é a minha casa. Parabéns pela palestra, foi maravilhosa. Fui anotando aqui, né? Como toda educadora, eu já pensei nos meus alunos, que eu vou fazer uma aula amanhã louca, porque eles já sabem que eu sou bem doidora, né? Mas já vou disseminar o conhecimento aprendido, porque é isso que eu acredito, que você só muda as pessoas assim, quer dizer, você não muda as pessoas, né? Você oferece conhecimento para as pessoas quando você dissemina conhecimento. Então, muito obrigada pela oportunidade, obrigado por essa sala linda aqui, né? Pessoas que a gente vai aprender com vocês, que tem muito tempo de Lions, a gente é tão pequenininho, mas com muito amor. Então, muito obrigada e parabéns pelo workshop maravilhoso que você nos deu, um presente, a doação, né? Alguém falou de generosidade. A Kátia é sempre muito generosa. Então, gratidão pela sua generosidade. Regina, querida, Regina, uma amiga querida de muitos anos. E já fomos tantos eventos juntos, nem tínhamos ideia de um Lions ainda, a gente já ia a tantos eventos juntos. Ela já fazia umas dinâmicas lindas, sensacionais. Eu lembro de um bazar que a gente fez, ela estava de chapéu, a Regina sempre foi muito reverente, e ela foi para o palco, fez uma dinâmica sensacional, e ali eu falei, nossa, eu vou colar com essa mulher, porque ela é esplêndida mesmo. Então, agradecer aí, minha filhada querida, né, e que é tão importante em qualquer sistema que ela faça parte, Regina, é muito importante, se a gente não desgruda, não largue, né, bola de ferro no pé dela, não deixa sair não, só vai até um pouquinho ali longe para ele entrar de volta. E eu acho que é importante, né, gente, nessa fala da Regina, enfim, da gente se conhecer, né, sempre esse é o princípio de tudo, né, conheça-se a ti mesmo, né, vai ser sempre o princípio de tudo, para que a gente possa chegar mais longe, viu? Bom, é isso aí, faltam 7 minutinhos para acabar, então se alguém tiver mais alguma coisa para dizer... Eu posso falar? É Carmela. Claro, Carmela, minha querida. Bom, eu me sinto muito pequenininha perto de todos vocês, mas eu quero agradecer a tua entrega e o teu amor, porque antes de tudo, antes de todo o conhecimento, vem um amor por você, pela família, pelos seus relacionamentos. Então, gratidão de coração por você veicular e transmitir isso para a gente. Querida, muito obrigada. Sabe que eu ouvi uma frase, eu não sei de quem é, uma falha isso, e ele dizia assim, esse autor, eu quero morrer vazio. E aí, quando ele explicou que ele queria morrer sem nenhum tipo de conhecimento guardado que pudesse ir com ele para o caixão, que ele pudesse mandar todos os conhecimentos que ele tinha e morrer vazio. Eu achei aquilo lindo. E a partir daquele momento que eu li, eu falei que eu quero morrer vazio. Então, eu aprendo, estudo muito. Vocês não têm noção quanto eu estudo, quanto eu leio, quanto eu frequento, quanto eu procuro, quanto eu busco, né? Mas com certeza morrer vazia é uma das minhas prioridades aí. Companheiro Gerson, querido, que à vontade. Oi.
Obrigado. Só para fazer um registro, primeiro agradecer as palavras da Patrícia, me deixaram muito emocionado. É bom a gente poder compartilhar, né, o que a gente está recebendo e repassar. E dizer que você falou muito em network aqui, né? E lembrar que nós estamos dentro do maior network do Brasil, que é o Lions. Nós fazemos parte do maior do Brasil, talvez do mundo, né? Que é o Lions. Então, nós já estamos dentro do... Se soubermos utilizar essa ferramenta, nós podemos multiplicar nossas ações assim do dia para a noite de uma maneira como nenhum outro consegue. É realmente aproveitar essas grandes lideranças, e isso lá nos traz, né? Essa oportunidade de conhecer grandes lideranças, de poder aprender todo dia. Vocês não têm ideia o que eu garimpo nos grupos de lives, eu garimpo assim, encontros que... Ontem, quando eu vi que tinha essa reunião aqui hoje, tinha essa apresentação hoje, já marquei, registrei, eu estou sempre garimpando, porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova. Em cada encontro, em cada palestra, em cada reunião, em cada escola de dirigentes, eu vejo que vai ter lá uma reunião de dirigentes do LA3, do LB, eu vou lá, eu quero participar, eu quero ver o que vai ter ali. Esse ano eu participei com o professor Dunga de 3 cursos de comunicação de oratória, eu já fiz vários, mas você sempre aprende uma coisa diferente, ou no mínimo você vê que deixou de aplicar alguma coisa que você tinha aprendido. Sim. E aí você consegue reativar aquilo, porque às vezes a gente vai simplificando, né, Kátia? Isso aqui não preciso fazer, que isso aqui não é necessário. Isso aqui também não precisa. Daqui a pouco você não está fazendo mais nada do que você aprendeu. Então, você tem que estar participando, se renovando, se reciclando sempre, né? E no Lions nós temos profissionais de todas as áreas. É incrível o poder que nós temos dentro do Lions de aprender, de comunicar e compartilhar. E aí temos que compartilhar, né? Porque o aprendizado não compartilhado eu considero igual uma joia valiosíssima no fundo do mar. Ela é valiosa, mas lá não tem valor. Então, tem que compartilhar o conhecimento. Obrigado por fazer isso, Kátia. Obrigado a todos vocês por estar aqui num domingo de manhã. Isso é família leonística. Obrigado mesmo pelo presente desse domingo. Muito bom. Muita gratidão toda nossa pelo teu tempo de estar aqui conosco, né? E é verdade mesmo, nós somos o maior produto de serviço do mundo, 1,5 milhão de pessoas no mundo, com o mesmo propósito. Nosso networking é rico e poderoso, e a gente precisa, sim, se utilizar disso, né? E disseminar o que a gente sabe. Isso é importante. Haverão outros, estão todos convidados, quando quiserem compartilhar conosco seus conhecimentos. Nós já teremos aí os próximos, já tem data e hora marcada, né? A gente vai também divulgar nos grupos, e se vocês puderem divulgar nos lives de vocês, a gente agradece muito. Muito obrigada, que todos nós tenhamos um domingo abençoado, cheio de festa em família, muita saúde, beijo e gratidão. Gratidão a todos, viu? Tchau, tchau, gente. Bom domingo. Tchau, tchau. Obrigada, um abraço. Obrigada. Felicidades. Obrigada, beijo. Tchau, Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.